Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que alegria poder retornarmos com o Na Real no ano de 2026. Estamos começando a nossa temporada do ano de 2026. Temporada 4? É 4, né, Max? Acho que é 3. É 3? 3. Tô perdidão, mano. Temporada 3. Tá. Mas estamos muito felizes de poder estarmos juntos a partir desta data com você, às quartas-feiras. Amém? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai se utilizar desse programa para fortalecer a sua fé. Sim, porque o nosso alvo no programa Na Real, no podcast Na Real, é trazer testemunhos de curas, de libertações, bênçãos de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém. E eu tenho certeza que quando a gente ouve testemunhos dessa natureza, sempre nos enriquece a fé, nos abençoa. E eu tenho certeza que essa temporada vai ser uma temporada onde Deus vai se utilizar de maneira especial para falar com todos nós. Amém. Na mesa comigo, meu filhão, nosso querido Lucas, que está sempre nos abençoando, nos ajudando com o seu trabalho. Amém. E aí, tudo bom? Mais uma temporada, tamo junto. Não esquece de já dar like. Dá o like agora. Se você achar que o programa for ruim lá no final, aí você dá o dislike, não tem problema. Mas dá o like agora. Comenta, compartilha, já joga esse programa para todo quanto é lugar, né? Nos grupos de WhatsApp, já joga o programa lá. E é isso, vamos para frente. A temporada começou. Amém. Contamos com vocês. Conosco na mesa, um casal querido que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer já há muitos anos. Amém? Mais de 3 já é muitos, né? Já muitos, né? Há muitos anos. Mas eu acho que nós nos conhecemos já tem uns 5, 6 anos, pelo menos. Uns 7 anos. Uns 7 anos por aí. Então já é muitos anos. É, muitos anos, E tem sido uma alegria poder caminhar junto com esse casal querido. Na mesa conosco, o pastor Tiago, conhecido na Maranata como o pastor Tiaguinho. Amém? Um querido nosso. E ele não veio sozinho, ele veio com a estrela da sua vida, com a sua esposa querida, que é a Charlene. É isso. Amém? Amém? E nós estamos felizes em receber vocês aqui. Mas só para a gente concluir essa apresentação, esse casal querido, eles estão casados há 9 anos. É isso mesmo? Vamos fazer 9 anos. Vai fazer 9 anos agora. Amém? Quando? 15 de abril. 15 de abril. 15 de abril, tá olha aí, tá pertinho aqui na frente. Já deve estar programando alguma coisa, né, meu filho? Tem que programar com uma moça bonita dessa. 15 de abril. Não pode passar em branco, não. Se bobear, já passou a data, porque você vai estar assistindo esse programa depois, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Então, fica aí o alerta, já fica a data no seu boletim aí para você não esquecer. Amém? 15 de abril. Tem uma filha linda. Sim, Thalita, que tem 7 anos. 7 aninhos, e é uma bênção poder tê-los aqui. Amém. Muito obrigado por terem aceito o convite. Eu tenho certeza pastor. que Deus vai nos abençoar. Amém. Por favor, querida. Nós queremos agradecer o convite. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Que o Senhor possa falar, né, aos nossos corações, que pessoas venham ser alcançadas através do nosso testemunho. Amém. Amém. Uma honra estar aqui, querido pastor, junto com o filhão Lucas. Depois de um bom tempo, vou usar uma linguagem aqui bem arcaica. Aprove o Senhor ter preparado o dia de hoje. Estamos aqui. Que bom. Deus abençoe a todos, vão ouvir esse programa. Espero que seja a bênção de Deus para todos aqueles que vão assistir esse programa, querido. Deus abençoe vocês. Rapaz, eu sempre pensei que você era paulista, porque você chegou aqui, assim, pelo menos me passou essa... Mas hoje, batendo um papo com você aqui, você disse que não é de São Paulo. Na verdade... Mas o teu sotaque é paulista. É porque você chegou muito cedo em São Paulo? Não, na verdade foi assim. Os meus pais foram para São Paulo na década de 80, em busca de trabalho. Certo. Meu pai, minha mãe, a família inteira de parte de mãe, são de Feira de Santana, Bahia. Você é da Bahia. Bahia. E aí já tinha um tio meu que estava em São Paulo trabalhando, fez o convite para minha mãe. E minha mãe foi e levou meu pai. Tu tinha quantos anos? Não tinha nascido ainda nessa época. Não tinha ano nenhum. Não tinha ano nenhum. A história foi essa. Aí em 85 nasceu a minha irmã, aí o meu avô veio, buscou a minha mãe, não tinha ninguém para ficar cuidando da minha mãe, voltou para Bahia. E depois, em 86, foi o ano que eu nasci, foi o mesmo procedimento. Aí passou
tempinho na Bahia ali só pra... Fui fabricado em São Paulo, nasci na Bahia, Aclimatou na Bahia. climatou na Bahia, registrou na Bahia, com 2 meses voltei para São Paulo. Então, a cultura, a alimentação é baiana, só que a criação é paulista. Ah, por isso que Eu você nunca morei na Bahia. tem um sotaque Não tem um sotaque baiano. de baiano. Você- E você morava onde em São Paulo? Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. A vida Campo inteira. Limpo, olha Zona aí. Sul, perto do Capão Redondo, É, perto do Morumbi. que legal. É que você saiu de 2 polos, né? Capão Redondo é hardcore. Hardcore. A Morumbi já é mais... Que é uma Capão estação, Redondo, meu amigo. É uma estação do lado da outra. Capão Redondo tá aqui, Campo Limpo tá aqui, aqui na frente já tá o Morumbi. Aham. É mesmo? próximo, Fazendo uma próximo. comparação com... Capão Redondo é o que aqui no Rio de Janeiro? Acho que não compara nada aqui não. Lá é mais fraco. Aqui é mais pesado. Não, eu sei. Mas se fosse botar assim, um bairro assim do Rio parecido com, sei lá, com Capão Redondo. Um Engenho Novo ali, onde eu cheguei aqui no Rio de Um Janeiro. Lins, Um Lins de Vasconcelos, assim e Entendi, tal. entendi. Tá certo. Já tem um climinha. Já é um climinha. Já tem um climinha, né? Já, pô. Capão Redondo é raiz. Raiz. Maneiro. E você, Charlene? Você é de origem... Eu sou do Rio de Janeiro. Você é carioca? Sou Olha carioca. só, eu pensava que você era paulista. Não, todo mundo acha. É, por quê? Porque, como sempre tá atrelado, né? O Tiago paulista, acham que eu sou também. Mas você era de São Paulo? Nunca fui. Nunca? Nunca. E como é que esse homem te conheceu? Tu já foi em São Paulo alguma vez? Ah, sim, depois dele, muitas vezes. Não, mas antes de conhecê-lo, Não, nunca tinha ido. como é que esse homem te achou? Então. Quer dizer, de repente foi você que achou, que o achou, né? Não foi bem assim. Foi ele que achou você. Também não foi muito bem assim, não. Mas vamos contar a Apresentaram a gente, vamos contar a nossa Foi história. uma coincidência. Uma apresentação. Foi algo assim bem de Deus. É. Foi algo assim do Senhor mesmo, uma história. Eu sempre pedi a Deus uma história. Porque passei dos 30 anos solteira. Você é de origem carioca. Sim. Morava onde aqui no Rio de Isso. Janeiro? No Lins Vasconcelos. Olha aí, falando no no Lins. Lins. Na rua Lins de Vasconcelos. Você é Capão Redondo, ela ali, ó. E aí, como é que aconteceu? Os seus pais já eram evangélicos? Não. Não Meu tinha. pai é um homem assim abençoado, sabe? Sempre foi muito trabalhador. Um paizão. Mas um paizão, assim, muito responsável com a casa. Sei, E minha mãe é aquela mãezona que sempre cuidou da gente. Então, ela sempre deu uma boa educação. Na verdade, eu entendo que minha mãe renunciou à vida dela para cuidar da gente. Entendi. E ali nós fomos criados no Lins de Vasconcelos. Eu e mais 2 irmãos. Eu tenho mais velho e mais novo. Você também é de 85? Sou de 84. 84. Eu sou mais nova. Ele é de 86. Olha só. 2 anos mais velho Eu que sou ele. mais nova. Ele é mais novo. Eu sou 2 mais anos. velha que ele, 2 anos. Certo, Me pegou pra criar. Ele gosta de falar. 2 anos de experiência, né, Maquinha? Exatamente. Pegou um cara que Exatamente. nasceu ontem. E nós fomos criados em outra religião, né? Sim. Nós passamos ali pelo aquele estudo que as crianças costumam passar, aquele aprendizado que faz parte, né, da cultura, né? E eu passei a minha juventude, um pouquinho da juventude na igreja também, na outra religião, e eu era muito envolvida até. Eu lembro que eu acordava cedo para meio que apostar uma corrida para conseguir participar, que a gente botava aquela roupa para poder auxiliar o responsável, né, pela aquela reunião ali. E aí eu saía cedo de casa, porque eu sempre gostei tinha um das coisas compromisso. de Deus. Sempre gostei. Eu tinha lá os meus 12 anos, mais ou menos. Legal. E ali eu bem envolvida, mas... Sim, prestar o seu culto lá na igreja. É verdade. Olha, que Eu legal. sempre fui bem envolvida. E aí, quando chegou na parte dos 15 anos, que aí já é a segunda etapa que os jovens costumam passar, a minha prima, a Solenia, ela falou de Jesus para minha mãe, que ela morava bem na rua da Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu não sei Sei. se vocês conhecem. Ali no Lins. Não, é no meio. Sampaio. Em Sampaio Correia. É Sampaio. É pertinho, bem pertinho Sampaio mesmo. Correia, acho que é nosso. Não é Sampaio time Correia. de futebol. É ao lado do Engenho Novo. Isso, é Sampaio. E aí é uma igreja, né, bem abençoada. E nós fomos
Ali, então, eu não fui criada no evangelho, meu pai não era. E minha mãe passou a conhecer. Só que a gente não entendia nada. Entendi. A gente não tinha conhecimento da palavra, então nas pregações não entendia nada, tudo que era falado. Mas eu gostava dos louvores. Os louvores começaram a despertar em mim algo que eu não sabia, que eu não sentia. Então, a gente começou a se envolver com os louvores, porém, sem aquele conhecimento da palavra. E assim, eram perto, mas pra gente distante, porque a gente ia a pé. Então, a gente ia e voltava a pé, era uma boa distância. Entendi. Andando. Uns meia hora andando? Uns 30 minutos, exatamente. por aí. Isso mesmo. Uns 30 minutos andando. Não tinha Uber na época também, né? E o ônibus era um pouco na contramão. Não valia demorava, muito. né? Não ponta. demorava, porque tinham bastante opções. Porém, a gente tinha que andar até o ônibus e depois na igreja para o ônibus andava e era quase a metade do caminho, então não compensava. Aí a gente acabava aqui e voltava a pé praticamente. Então a gente, assim, como a gente não tinha muito conhecimento, aí a gente tentou achar uma igreja perto de casa. Isso. Então a gente passou a visitar algumas igrejas. Aí acabou que ali foi passando o tempo, a gente não foi se envolvendo, não houve conversão ainda, né, naquele momento. E até que uma vez, eu acho que assim, passaram uns 3 anos aí, talvez, uns 2 anos desse tempo, né, desse intervalo. E eu estava no meu portão, aí eu recebi uma rosa. Uma rosa. Daquela igreja que eles são muito evangelistas, né? Eles têm um sangue evangelístico. Isso. E aí ela falou para mim assim, deixa na sua casa um tempo, uma semana, e depois você leva lá na igreja. Aquela estratégia, né, que eles têm também. E foi algo assim que me trouxe, né? Eu creio que foi uma estratégia do Senhor para mim. E ali eu fui frequentando aquela Ficou com a igreja. rosa. Ela não murchou, não? Uma semana é tempo. Murchou. Uma semana é tempo pra caramba. Mas aí você levou aí na igreja? Levei. E aí a gente passou a E frequentar. acabou começando a frequentar. Frequentamos, aí eles Se a rosa até... tá murcha ou não tem importância. O importante é que aquilo levou você pra igreja. Assim, a gente não segue essa linha, né, de doutrina, mas foi uma estratégia do Senhor. Tá certo. E aí eu fui para lá e também me envolvi com jovens, porém, assim, sempre ainda sem conhecimento, sem entender muita coisa. E aí eles queriam batizar, não, calma, deixa eu entender melhor isso aqui. E aí fui me envolvendo, mas eu falava alguma coisa para minha mãe, que era algo assim tremendo. Eu dizia assim, mãe, não adianta, a minha igreja é lá. Eu sempre falava isso para minha mãe. Mas a gente tentava ir buscando, mas eu dizia, mas a minha igreja é lá, na Nova Jerusalém. A de Sampaio. Na Nova Jerusalém, Tá isso. certo. E você, meu filho, os seus pais eram evangélicos já? Não. Não, né? A minha família inteira, tanto de pai como de mãe, acho que de um tempo para cá que o pessoal começou a se converter. Nós conhecemos Jesus no ano de 2002. Eu não vim de um lar cristão e eu também não tinha nenhum tipo de religião. Aí tinha uma tia minha, que é a irmã da minha mãe, que foi a primeira a ser crente da família da Assembleia de Deus. E eu lembro eu com 14 anos, quando eu ia para casa dela, aquela fase que você está querendo namorar as menininhas e tal. E quando eu chegava lá, minha tia me obrigava a ir para a Assembleia de Deus no culto. E eu gostava dos cultos, os hinos da harpa, aquela coisa toda e tal. Só que você sempre tinha um primo, né? Que até hoje é meu primo. Ele ia para a igreja, mas ao mesmo tempo fazia algumas coisinhas erradas. E eu tinha um negócio no meu coração. Poxa, se um dia que eu aceitar Jesus, eu vou ter que ser um crente de verdade. Não posso ficar fazendo as coisinhas. Nós estamos em 2026, assim, a questão de vestimenta de igreja mudou muito, mas naquele tempo eu era skatista também. Gostava de andar de skate. Caramba. Então tinha uma Assembleia de Deus ali perto da minha casa ali, todo domingo de tardezinha. Você sabe andar de skate ainda, pastor? Acho que eu já não sei mais não. Vocês pegar um skate, Se você ganha jogar um tombo, skate no teu pé, tu não... Toma, muitos anos parei de Que andar. isso, não, que isso. Eu andei dos meus 14 até os 17, mais ou menos. Então ele sabe dar uma remadinha. Sei dar uma remadinha. Uma remadinha ele sabe. Eu andei de skate também. Tu andou? Andei. Eu sei andei dar Até remadinha. hoje eu sigo aqui a rapaziada sei aqui no Instagram, que eu gosto de ver os vídeos e É tal. bonzão, maneirão. E ali eu sempre falava no meu coração, um dia que eu casar, eu vou querer casar com a crente. E sem ser crente, porque eu admirava a vestimenta, eu admirava a postura, Os modos operantes, né? os modos operantes, a vestimenta do terno. Era algo que eu sempre admirei. Eu falava, um dia eu vou andar de terno, porque eu sempre achei bonito terno. E ali o meu pai, voltando no caso aqui da minha esposa, ele foi um bom pai, um provedor excelente. Foi para São Paulo, igual eu falei no começo, aqui na década de 80 para trabalhar. E ali na folga, na hora que ia na padaria comprar um pão, um padeiro.
assim, cantou com meu pai e falou assim, se você quiser a profissão, eu vou te ensinar. Aí meu pai largava o expediente dele de pedreiro, de ajudante de pedreiro, e ia ajudar esse rapaz que era padeiro, pro padeiro ensinar ele a profissão. Maneiro. E foi nessa daí que meu pai aprendeu a profissão. Então a gente, assim, foi criado, assim, financeiramente legal, só que o problema do meu pai era o quê? Era o alcoolismo e a prostituição. Então isso foi muito difícil, pastor, porque Exato. quando ele não bebia, ele era uma pessoa, e quando bebia, transformava. E nesse meio tempo aí, dos 14 até os 15, eu me converti com 18 anos. Foi a minha mãe... Eu estava com 18, eu estava com 16, que minha mãe começou a frequentar a igreja. Aí a minha mãe aceitou Jesus, só que minha mãe não podia se batizar. O nome da igreja era Sinos de Belém, uma igreja antiga lá em São Paulo. Ela não podia se batizar porque ela não era casada com meu pai, igualmente no papel. Uhum. E ali ela se converteu e começou a orar para Deus me converter. Aí aquela fase, 18 anos, que você tá só Jesus e tal. E aí tinha um casal que praticamente me viu nascer, tinha culto na casa dele. Minha mãe começou a orar, pastor, por mim ali e tal. Fui no culto e lá eu aceitei a Jesus. Eu tinha 18 anos de idade. Dia 3 de dezembro de 2004 foi o dia que eu me rendi a Jesus. E estou até hoje pela misericórdia de Deus. Olha que benção. Aí tem todos os processos que a gente passou para chegar até aqui, mas foi, assim, a melhor decisão que eu tomei da minha vida. O Evangelho mudou a minha história, o Evangelho mudou a minha família, mudou meu jeito de pensar, o Evangelho me ensinou a estudar. O Evangelho abriu muita porta para mim, como abre até hoje. Então eu devo muito a Jesus. Tudo que ele tem Glória a feito na Deus. minha vida. E o seu caso especificamente, querida? Você, eu te interrompi, desculpa, até para ele poder concluir. Sim. Mas voltando aqui à nossa conversa, puxando o fio da meada, você estava falando de que a sua igreja do coração, naquela época, era a Igreja Nova Jerusalém, aqui em Sampaio, é isso? Sampaio. Isso, Sampaio. Isso eu conheço a igreja. e você acabou tendo um encontro com Deus ali, realmente. Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu continuei, né, indo nessa igreja, mas um determinado dia eu convidei uma amiga. Falei assim, Suzane, vamos, uma amiga de infância, vamos lá comigo na Nova Jerusalém, porque eu sabia que lá tinha EBD. Você lembra do pastor? Claro, Pastor Manuel. Pastor Manuel conhecidíssimo, Silva, né? E pastora Vera. Assim, foram meus pastores abençoados. Deus usou muito a vida deles para mudar a minha história. Olha que bom. Glória a Deus. Ficou lá 17 anos, né? 17 anos. Ficou 17 que anos legal. lá. Fiquei. Ela só saiu, depois casou comigo e veio para Maranata. Mas você, quando conheceu, ainda era de lá? Era. Sim. Agora me diz como é que um baiano que mora em São Baiano Paulo, paulista. em Capão Redondo... Deu uma quebrada legal, né? Como Quebrada é que é legal, isso? né? Entendeu? Eu fico pensando, Deus, assim, como é que eu vou fazer para esses caras se conhecerem? O cara mora em Capão Redondo, o outro mora aqui no meio, no Lins. Deus teve que fazer umas ginásticas ali, que teve que... Mexeu o tabuleiro. Como é que foi isso, cara? Porque até então... Ele Sim. diz pra gente que foi a Maranata que atraiu ele, mas eu tô começando a mudar de ideia, entendeu? Eu tô achando que não é bem isso. Ele conheceu a Maranata antes de mim. Ah, foi? É, a Maranata. Assim, aí, voltando à questão da minha conversão, e como você não vem de uma linhagem cristã, que eu já admiro muito, eu vejo a minha filha sendo criada ali na IBD, a Maranata tem o costume de sempre ler um versículo no domingo à noite ali e tal. Isso é Falo, legal, poxa né? vida, isso é legal, isso é bacana. Cria uma isso raiz, marca, né? marca a história da criança. E ali na casa desse pastor, na verdade não era nem pastor, ele era evangelista, ele era pregador. Aí quando eu aceitei Jesus, no outro dia eu acordei, pastor. Eu falei, meu Deus, e agora, meu? Eu entreguei minha vida para 18 anos. Agora eu sou crente. Aí na minha rua, assim, aquela molecada, né? Tinha mais de 30. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso e tal? E ali eu comecei a andar com esse evangelista. Ele tinha a igreja dele, só que ele pregava muito em várias igrejas. Aí eu falei, pô, você me ensina como é que é. Então foi esse irmão, o pastor Carlos, que infelizmente na Covid ele veio a falecer. Eu era o moço do pastor Carlos. Eu era o pajem de arma deles. Aonde ele ia, eu estava ali atrás. Guarda-costas. Então, assim, a minha conversão na igreja, no evangelho, eu não tive participação com jovens, com adolescentes, eu não tive retiro. Você foi para o evangelismo. Eu já fui direto para a pregação, porque foi algo que ferveu no meu coração. Quando eu conheci, eu vi eles pregando, eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Entendi. E aí ele me ensinou o caminho da oração, a gente ia muito pro monte, fazia muita oração no monte. E ali pedindo a instrução como é que tinha que ser usado igual eles eram usados por Deus.
Então, assim, a profissão dele era pedreiro, o filho também ajudava ele. A pessoa assim, tinha um bom conhecimento bíblico, mas tinha uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida assim, uma vida sarada, uma vida reta, íntegra na presença de Deus. Legal. Então ele sempre me ensinou isso. Ele Eu falou acho assim, que isso que você está falando para a gente tem um lado muito bom, porque te desperta ministério, você começa a andar com o pastor e começa, como uma esponja, a absorver tudo. Até coisas ruins, às vezes a gente absorve do nosso mentor. Né? Que às vezes nem sabe que está sendo mentor. Nem sabe, mas às vezes ele está sendo. Né? Você foi discípulo dele. foi discípulo dele. Só que tem o outro lado, você acaba perdendo também esse envolvimento com a juventude, eu perdi. os trabalhos, Eu perdi. Um certo crescimento gradual que é muito interessante, muito importante, porque, se você me permite, você já acaba pulando alguns degraus, né? Quando Minha vida inteira eu pulei degrau. Você acabou ministério. pulando alguns degraus, Pulei. o que deve acontecer, porque, naturalmente, o jovem, quando ele está envolvido com as coisas da igreja, ele vai, vamos dizer assim, subindo um degrau de cada vez e vai vivendo cada um desses degraus que são importantes, não é? Vai encontrando esse chamado no decorrer da vida. Exatamente. E como ele se converteu e por ao mesmo tempo... uma situação que acho que é de Deus mesmo, né? Você acabou conhecendo esse pastor começou a te mentorear, te discipular e te levar com ele. E você acabou absorvendo muita coisa dele. Absorvi muito. E que foi, por um lado, foi muito bom, né? Foi bom. Porque você começou a absorver palavra cristalina, abençoada, água que vinha da fonte, direto. Exatamente. Mas eu estou lamentando pelo outro lado, né? Aí eu com 18 anos, aí eu estava trabalhando numa empresa lá em Taboão da Serra. E aí, nessa empresa que eu estava, para ficar mais um ano, você tinha que fazer a faculdade. Aí minha cabeça de jovem, né? Eu falei, poxa vida, se eu fazer a faculdade aqui agora, eu acho que eu vou me desviar. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou esperar a faculdade para o futuro e eu vou fazer o seminário. Então, eu com 3 meses de crente, andando com esse pastor, fui batizado com o Espírito Santo. Com 5 meses, já comecei a pregar em congresso da Assembleia de Deus. Eu não era nem batizado nas águas ainda, eu pregava em congresso. E depois de 9 meses eu fui batizado e com 1 ano de crente eu fui para o seminário. Aí, assim, a palavra de Deus, quando eu conheci, aqueceu meu coração. Eu tive uma sede, assim. O encontro que eu tive com Jesus foi muito voltado para a Bíblia, assim, para ser usado por Deus, conhecer a Escritura e ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É aquilo. Então, isso foi importante para mim. Vendo a sua história, ela parece com alguns personagens discípulos da Bíblia, né? Eles não passaram por ministério de adolescente, nem pelo ministério de louvor. Não tinha, né? Não existia. Não tinha. Né? Então, assim... Foram logo pescar homens. Na nossa realidade, 2026 ou 2020 e pouco, que é 2020, né? Não, 2002, 2001. 2004, eu converti em 2004. Isso, anos 2000. Ano 2000, Realidade ano 2000 é diferente, né? Você se converte, já começa a estudar a palavra para poder pregar e tal, mas a verdade é que esse é o modo mais clássico e raiz de todos. Né? Não tem nada mais original do que isso. Porque os nossos encontros, quando eu lembro, sempre tem uns grupinhos, né? Aí tem a turminha que gosta de buscar o poder de Deus, de orar, de conhecer a Bíblia, comprar livros, aí já vê o sede de livro. Então tinha o nosso grupinho. Toda sexta-feira, uma sexta-feira sim, sexta-feira não, a gente se reunia para orar e buscar a presença de Deus junto. Maneiro. E a oração era, Senhor, nós queremos ser usados nas Tuas mãos. A nossa vida é Tua. Faça de nós um pregador do Evangelho raiz. Aí, maneiro. Aí deu no que deu aí. Maneiro. Tá, mas aí ela estava se batizando, tem que voltar volta nela aí. Nessa parte eu ainda não tinha chegado, né, no batismo, porque eu digo que eu era do mundinho. Graças a Deus o Senhor não me permitiu entrar. Mundinho que você disse no mundinho, Deus me separou mesmo. Assim, eu nunca fui envolvida de festas, madrugadas. Carnaval. Aí Deus... Não, graças a Deus. Até ia, mas eu nunca gostei. Então, eu nunca me envolvi muito. Nós fomos criados até numa escola de samba.
Porém, eu nunca me encontrei ali, graças a Deus. Então, eu cheguei, né, na parte que eu falei da minha amiga Suzane, que eu ia lá nessa outra igreja, porém ali ainda, né, no mundinho que eu falo, porque graças a Deus é isso. Deus não me deixou abranger no mundo, me contaminar, né? E o Senhor, ele me preservou. E aí eu fiz o convite para Suzane, para ela ir comigo no domingo na IBD, e eu sabia que tinha classe de jovens. E eu era extremamente tímida nessa época, muito tímida. E eu, como é que eu vou chegar numa classe com rapazes, com moças, e eu vou ficar com muita vergonha de entrar ali sozinha? Aí eu chamei ela é bem mais desinibida, essa minha amiga. E aí nós fomos no o prédio da IBD, da Nova Jerusalém, é no prédio anexo, que é no prédio do seminário. E ali nós subimos as escadas, fomos em todas as classes e a gente não achava a bendita classe dos jovens. Aí eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, nós subimos e descemos o prédio. Vamos na casa da minha prima Soleni, que foi a que levou a gente para a igreja, a gente fica lá até esse tempo da EMD, quando começar o culto a gente volta. E aí quando nós estávamos saindo, aí a minha futura professora, ela veio até a gente e falou assim, vocês estão procurando alguma coisa? E eu falei assim, estou procurando a classe de jovens. Ela falou assim, vem aqui, fica aqui na minha classe. E assim, foi algo assim muito de Deus. Quando eu sempre lembro dessa história, eu penso assim, se ela não chegasse ali ao meu encontro, aonde que eu estaria hoje? Porque eu pensei, vamos lá na casa da minha prima. E ali eu poderia ficar mais um tempo afastada, que eu não saberia o que poderia acontecer. Mas aquele convite que ela me fez foi algo assim tremendo que marcou a minha vida, porque eu tive duas professoras assim muito abençoadas que foram minhas mentoras. Eu falo, né, Zildinha, minha pastora. E eu fiquei ali 17 anos naquela classe, onde que eu aprendi a Bíblia, onde que eu passei aquilo que eu dizia que eu não entendia nada, eu passei a conhecer, passei a entender. Legal. E elas, assim, de forma tremendas, Raquel, antes do batismo, me discipulou, e a Zildinha ficava ali me acompanhando, Charlene. Da EBD, né? Pô, muito. Mulheres de Deus, que eu ficava ali igual a ele, ficou grudadinha nos pastores, eu fiquei grudadinha ali nelas. E Zildinha muito usada por Deus, uma profeta do Senhor, e eu bem ali perto, ela tem, todo sábado tinha uma consagração, e eu estava bem, terminava 4 horas da tarde e eu era a última a sair. Então, assim, o Senhor só foi me lapidando e muito envolvida com jovens. Graças a Deus, evangelismo, dava aula para as crianças, intercessão. E ali eu fui me filtrando, pastor Manuel, assim, me abraçou como ovelha, como filha. Eu aprendi muito zelo, eu aprendi muito intimidade com o Senhor através da vida do meu pastor Manuel, que eu amo, que, assim, cuidou de mim em todos os detalhes, na parte vocacional também. A gente tinha que ir lá para orar pela futura profissão. Na parte do namoro, eu tinha que ir lá no gabinete também orar. Então, assim, ele cuidou bem próximo de mim, sabe? E assim como ele cuida da igreja, né? Ele Então, chegou a conhecer o... sim, nós tivemos que ir. Vou chegar lá, Vamos que ir lá chegar. no gabinete. Vamos começar do começo, né? Sim. Como é que foi esse encontro? O que aconteceu? Então, aí o encontro... Porque tu tá em São Paulo. eu tô em São Paulo. Mas tu tá pregando. Tô pregando. Já acompanhando um monte de congresso. E aí viajando aqui e ali. Aí tu veio parar no Rio. E alguns congressos. E eu sempre trabalhei com reforma, com obra. Só que em São Paulo eu fazia mais pintura de alto padrão. Aqui que eu montei a empresa de reforma e construção. Você tem uma empresa hoje? Tem uma empresa de reforma e construção. Certo. E 2015 foi o ano que eu conheci a Maranata, foi o ano que eu vim pra cá, Carnaval de 2015. Mas veio por causa do carnaval? Então, não. Um pastor... Eu tinha um sonho de conhecer a Sapucaí. Como é que um ex-skatista vai gostar de samba? Não tem como, tu era do Charlie Brown Jr. Racionais MCs na veia. Aí veio a crise. Em 2015 veio uma crise muito forte de trabalho no mercado imobiliário em São Paulo. E o mercado estava parado. E nesse meio tempo, uns 2 amigos meus vieram para cá, que eles são amigos do pastor José Carlos, do campo do Lins de Vasconcelos. Isso aí, conheço. Prega nas nossas igrejas e tal. Isso, quem é? Então, quem veio primeiro foi o pastor Marco Romão, é amigo dele. O Marco Romão trouxe o pastor Everton, que na época nem era pastor também, trouxe para cá. Quando ele veio no carnaval de 2015,
ele fez o convite para mim. Eu estava pintando uma casa em Bugaçu, ele me ligou. Ó, Tiago, eu tô indo pro Rio. Você não quer ir comigo, não? Eu falei, não, eu vou acabar o serviço aqui, você me esperar, eu vou com você. Aí eu vim. Aí entramos no carro, ar-condicionado geladinho. Cheguei ali na rua Camarista Meia. De noite, quando eu saí do carro, falei, não, deve ter alguma coisa pegando fogo aqui, não é possível. Um calor, eu nunca tinha visto na minha vida 10 horas da noite, 30 e poucos graus, que isso pro paulista não existe. Sim. Aí eu já comecei a passar mal. Só que aí eu não conhecia como ele me trouxe, a família dele é grande, o pastor Zé Carlos, irmã Rosângela, o pastor Alex, inclusive prega nas nossas igrejas, vende as cocadas e tal. E ali eu fiquei quieto, não falei que pregava. Ele sabia, mas eu não falei para a família aqui que eu pregava, que eu tinha um ministério e tal. E a gente veio, ficamos 7 dias. Aí eu fiquei 7 dias aqui, um calor, não consegui comer, que era só água, que o calor não deixou eu comer, não é acostumado com o calor do Rio. Voltei para São Paulo. Você chegou no carnaval. No carnaval, bem no carnaval. Desgraça. Verãozão. Horror. Bombando. Até hoje eu não estou acostumado com o verão daqui. Nem é muito eu quente. vivo aqui a vida inteira. É muito quente. Vem cá, mas tu voltou de imediato? Não, aí fiquei 7 7 dias dias. aqui. 7 dias. 7 dias na família lá, a gente comemos, passeamos e tal. Veio só pra sofrer. É, só pra sofrer e conhecer a cidade, que eu tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro. Aí tu deu turistinha. É, deu uma turistinha. Quem é que não quer conhecer o Rio de Janeiro? Aí foi foi no Copacabana. No Cristo, na época, tava quebrado, né? Não tinha nem condições. Não dava. É. Aí, voltei para São Paulo com ele. Isso foi em fevereiro de 2015. Quando foi em abril, a esposa desse pastor, do pastor Zé Carlos, faz aniversário e me fez o convite. Ele falou, Tiago, você não quer vir para cá ficar uns dias aqui, não? Minha esposa faz aniversário. Falei, pastor, financeiramente tá ruim para mim, o mercado tá ruim e tal. Ele, não, vou comprar sua passagem de avião. Ida e volta 5 dias, tá bom? Falei, pô, pastor, se ele fizer isso aí, tá bom. A casa dele é muito grande, então eu ficava hospedado na casa do filho dele. A casa dele tem 3 andares. Então a primeira era dele, a segunda do outro filho e a dele do pastor Alex, que é onde eu ficava hospedado na casa dele durante 2 anos. Vim para cá. Pastor Lucas, desses 5 dias que ele comprou a passagem para me ficar, eu fiquei 21 dias aqui pregando. Caramba. Ah, não voltou mais? E uma dessas agendas, qual é a igreja que eu vou pregar? Sampaio. Não. Maranata de Campo Grande, Estrada do Pré. Quem estava pastoreando lá? Pastor Xavier na época. Ele tinha acabado de perder a esposinha dele. Sim. Aí o pastor José Carlos do Lins, ele é escritor, ele tem livro. Ele foi apresentar o livro dele, Dilemas da Alma. Eu fui com ele domingo de manhã. E eu era itinerante. Aí eu cheguei domingo de manhã lá, sem cantor famoso, não tinha um pregador famoso, aquela multidão de gente na igreja. Eu falei, mas tem uma coisa errada aqui. E ali, papo vai, papo vem, o pastor apresentando o trabalho dele no final, vendendo os livros dele. Aí o pastor pegou e falou assim, ó, ele é de São Paulo e ele prega o evangelho, tem uma palavra boa. Aí você vê como é que é as coisas de Deus, né? A Maranata tem as suas restrições, a nossa igreja, né? E aí o pastor Xavier falou assim, ele prega? Então manda ele vir pregar à noite. Aí, pastor, foi amor à primeira vista. Aí eu fui, preguei a primeira vez. Na terceira vez que eu vim, que a família do pastor me apresentou a Charlene. Tá, mas tem algum interlocutor aí, tem alguém aí. Então, quem está intermediando foi qual tudo o evento? isso... Foi aonde que aconteceu? Não, tudo em casa, não foi em culto. Ela pegou e falou assim, eu era solteiro. Ela pegou e falou, pastor, não era pastor ainda, né? Já tinha um título, mas não era pastor. Tiago, qual o tipo de mulher que você acha bonita? Não, peraí, você já está falando já depois que você a viu. Já não, antes. Antes. Eu vim a primeira, fiquei 7 dias, voltei. Tá. Na segunda, eu fiquei 21 dias pregando, sem conhecer ninguém. Tá. Na terceira vez que eu ia vir, mais ou menos no mês de agosto... Foi julho. Julho. Foi quando ela falou. Mas ela perguntou para mim... Ela estava lá na mesma igreja que você foi? Não. Eu posso contar, posso? Conta. Porque a minha versão é muito mais detalhada. Vai lá. Eu falo que eu não consigo contar minha história sem detalhes, né? A nossa história. Fiquei 17 anos na Nova Jerusalém, 17 anos solteira, nunca namorei ninguém. E aí, já tinha passado dos 30 anos, o negócio estava ficando bem estreito para mim. Já tinha pressão? Já, muita, misericórdia, Dentro de muita casa? pressão. Então, na Também, igreja? muita. A igreja Eu era também? zombada. Chamava muito, de titia? Sim, muito zombada. Eu fui muito zombada. mesmo? Zoavam com muito, você? Muito zombada. Porém, na Como época... é que era? O quê? Não casou ainda? Vai A casar família quando? também, Não, vai ficar pra zombava. titia. Eu era zombada, que eu era sapatão, né? Lésbica. Caraca! Era Até muito isso? pesado, É? sim. Isso aí muito já pesado. é complicado. Era muito pesado. Caraca. Assim, eu via frases... Ninguém te quer. Eu via isso. Nossa.
dentro da minha casa, enfim. E aí, só que eu falo, né, da minha história, Deus, ele também mudou a minha história através dos estudos. Então, na época do vestibular, que eu tinha sonho de estudar na UERJ, eu sempre falei, Senhor, agora não manda agora não, deixa eu estudar. Então, como eu sempre fui muito envolvida com os estudos, então os estudos eu digo que foi um... apaciguador dessa tempestade, né, de casar. Então, assim, me ajudou muito. Porém, quando em 2015 eu estava na residência, eu sou enfermeira e eu fazia residência de cardiologia na UERJ, no Pederneisto. Então, eu falei, Senhor, as etapas da minha vida já estão indo. Então, assim, agora eu posso me relacionar. E, como eu falei, já tinha passado dos 30 anos. Teve um dia, exatamente assim, foi algo bem tremendo na minha vida. Eu estava numa aula da residência, seria aula teórica, foi aula teórica, que nós tínhamos aula práticas também no hospital. Nesse dia, a aula era na faculdade. E a professora liberou a gente mais cedo. E eu estava em propósito pela minha vida sentimental. Eu estava em jejum nesse dia. E eu falei assim, bem, já que a professora liberou a gente cedo, eu vou no monte. Eu gostava muito de ir no Monte de Irajá, porque é um monte que dá para ir sozinha. Então, alguma oportunidade que eu tinha, eu ia pro monte. Mas nesse dia... Corajosa. Acho que lugar nenhum do Rio dá pra ir sozinha. Ela ia pro monte. Não, monte de... Mas, né, não, tudo o bem. Monte de Irajá é bem tranquilo. É um monte bem movimentado. Nem sabia que tinha Monte Irajá. Pra mim, que ali era um chapadão. É escada de Jacó. Eu ia muito pra lá. E aí, eu falei, mas vocês agora vão ficar mais assustados ainda. Falei, nesse dia, como eu estava em propósito, e eu, Senhor, hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou no Monte Mesquita, Monte Horebe, lá, tinha que pegar trem, e só para ir, né, já era um deslocamento bem grande, e eu não lembrava, porque eu fui nesse monte muitos anos atrás, e eu não lembrava, assim, esqueci completamente como era a subida do monte. 1 hora de subida dentro da mata, e eu estava sozinha. E não chegar, era de dia, assim, a professora dispensou a gente 12:00, mais ou menos, e eu não lembrava, assim, não vou dizer que foi uma imprudência, porque eu não lembrava que era esse tempo todo. E aí, quando cheguei lá, até recebi uma repreensão. É uma trilha, né? Você fez uma trilha. Fez uma trilha pra chegar. Exatamente. Eu recebi uma repreensão, né? Que eu não poderia ter ido sozinha, mas eu falei, agora eu já tô aqui, eu não posso. E aí, a minha oração foi, lá em cima, eu orei assim, Senhor, eu acho que eu estou no meu limite de espera. Eu acho. Mas, se o Senhor acha que eu tenho que esperar, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que eu vou esperar. Mas eu acho que eu já estou no meu limite. E ali eu desci com as irmãs, né? E quando eu cheguei na minha casa, 7 horas da noite, eu entrei no meu quarto. Minha mãe não sabia, tá? Minha mãe não sabia que eu tinha ido. Ela achava que eu estava na residência. E aí, quando eu cheguei, eu não falei com ninguém, fechei a porta do meu quarto e fiz a mesma oração. Senhor, eu acho que eu estou no meu limite de espera. E aí, 7 horas da noite. Agora é a versão do que o Senhor falou para ele. 7 horas da noite eu estava dentro do meu quarto. 7:30 da noite, porque depois a pastora falou, a irmã Rosângela estava lá na casa dela, na varanda dela, 7:30 da noite, meia hora depois. No Meia. Lá na Camarista Meia. Quem é que eu posso apresentar pro Tiago? Ela estava assim, Senhor. Orando assim. Orando exatamente. Por isso. Porque ele era a terceira vez que ele estava vindo e ele estava saindo de lá à noite e ia chegar aqui de manhã. Aí ela fez essa oração, Senhor, na varanda olhou, dela. Né, falou, esse moço pregador não pode ficar solteiro. Não pode. Exatamente. Ficar dando sopa. Não Exatamente. Pode, tá dando mole, não pode. E aí ela falou, qual é a moça negra? O diabo vai armar uma pra ele, né? É, porque ela perguntou pra mim. E depois vai entrar a versão da minha mãe. E minha mãe, carioca, tem que ficar esperta, hein? No final desses cultos jovens, tem que abrir o olho. E aí, pastor, ela fez a pergunta pra mim, Tiago, qual o tipo de mulher que você acha bonita? Quem que fez essa pergunta? A esposa, a irmã Rosângela. A irmã que tava orando. A irmã esposa do pastor Rosângela. Zé É isso que eu queria saber. Que você Ela, soltou essa sem dizer que... Ela Isso. soltou essa e falou assim, qual o tipo de mulher que você acha bonita, Tiago? Eu falei, se você me achar uma negra cacheada, eu tô dentro. O cara, olha o papo dele. Mano.
Deus teve que agir rápido, porque... Por mais que eu sou um paulista, acho que por pregar sempre preguei muito, eu nunca fui tímido. Então, sempre fui zoeiro, brincalhão. Então, eu falei, você conseguir, e nessa daí, conta a tua história. E aí ela tava orando, graças a Deus. Um orando do lado, você orando do outro, e aí? E aí ela, na hora que ela falou, Senhor, qual é a negra de cabelo cacheado que eu podia apresentar para ele? Aí ela lembrou de mim. Ela Deus conhecia trouxe. você? Ela me conhecia. É mesmo? Da onde? Lá da... Então, é uma outra história. A minha amiga Zeli, ela ia casar. E aí ela separou os pares de padrinhos. No dia do noivado, os padrinhos tirando fotos. E quando chegou na minha vez, eu sozinha. Todos eram casais e você era só a madrinha sozinha. Aí ela falou, Zeli, por que essa menina tá sozinha? Aí ela falou, porque ela é solteira, ainda não tem um par pra colocar pra ela. E ali, a Zeli casou. No dia do casamento, aconteceu um imprevisto lá com ela no caminho. Então, a gente, no casamento, eu e a irmã Rosângela, a gente se envolveu. Ficamos ali uma próxima à outra, tentando nos ajustar enquanto a noiva não chegava no casamento. Então, a gente teve uma aproximação ali. Ela te conheceu. Ela me conheceu. Então, foi lembrou de você, suficiente. Percebeu que ela era uma menina séria, da igreja, Exatamente. né? E que estava solteira. Foi suficiente para Que é ela, meio nesse anormal, dia, porque lembrar de geralmente você mim. arruma um par. É. A pessoa pode não ter nada com o outro, mas naquele dia do casamento... Pra aquela foto. Pra aquela foto e tal, lá, pelo menos Exatamente. pra ter um par ali, né? E você estava Exatamente. sozinho, interessante, né? Foi algo assim, eu pedi a Deus uma história e realmente Ele nos deu Como é que uma aconteceu o história. encontro? Então, aí eu estava num domingo na igreja, né? E aí eu comecei a receber um monte de mensagens. A Zeli, a filha, a nora da irmã Rosângela, um monte de gente ao mesmo tempo me mandou mensagem. Falando que porque eu tava afim dela. tem um pregador de São Paulo que quer te conhecer. Falei, ih, Jesus, eu não aguento mais essa história. E você Não, nem e eu da nem existência. sabia. Nem sabia. A galera quando quer juntar, né? Falaram que ele estava interessado em mim, eu interessada nele. juntar. Fizeram E assim. aí? E aí eu recebi essas mensagens e mandaram uma foto. Eu falando assim, ai, Jesus, Sim, aquela misericórdia. foto. O inimigo queria cegar ela. Mandaram uma foto que não favorecia. não Eu voltando do favoreceu. culto de terno, um calor tremendo. No meio do caminho, o cabelo já despenteava todo, o terno do lado jogado pro outro. Aí tava de chinelo. Depois do fogo ter depois do descido. fogo ter descido, o cara tá todo desprovido, todo suado, mandou uma foto pra ela. Aí ele tava de terno, de Se a chinelo, foto fosse no início do cabelo meio culto, era outra bagunçado. coisa. Eu falei assim... Quase que você clamou em cima. Ai, O e sangue de Jesus fora tem poder. Me guarda, Jesus. esse tempo de espera foi assim, porque eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, eu tenho um neto que eu vou te apresentar. E eu já não estava, Senhor, me blinda, eu quero que o Senhor tem pra minha vida. E aí eu falei assim, esse negócio de ficar empurrando, eu não quero Te saber disso, apresentaram o João Batista vestido de saco comendo gafanhoto. Porque fala, não, o cara é pregador. Essa descrição foi boa. Né? É. Não, mas ele é pregador, homem de Deus. Né? É de Deus. Mas ele tá comendo gafanhoto. Foi a época da crise, né? Literalmente comendo gafanhoto. Mas, pô, que isso. Então, eu dava 6 por meia dúzia. Tem que respeitar, tem que respeitar. Conta, E aí? conta. Aí tu olhou a foto, se benzeu. Não. Aí eu olhei o Voltou Facebook antigas dele. Na época era Facebook, eu olhei o Facebook, aí não tava Quando me você olhou agradando. pro Facebook, aí que ficou ruim. Não. Aí, só É a que mais assim- magro do que era hoje? Era. Não, era magrinho. Então eu era já tô com cabeçudo. 80, eu já tô com 80, Então pesava era 72. Então era cabeçudão. Cabeçudão. Magrinho. Só tinha cabelo e cabeça, mais nada. E aí, mas eu senti no meu coração que eu não podia rejeitá-lo. Eu senti isso. Aí a gente começou a conversar, só que ele não me respondia. Eu para não ficar ansiosa, né? Ao mesmo tempo que eu não queria, ficava assim, ansiosa para ver se mandou uma mensagem. Aí eu deixava o meu celular. Eu ia pra residência o dia inteiro e deixava o celular em casa, pra eu não ter a tentação de mandar um bom dia, não. Ele tem que falar comigo. E aí, quando eu chegava, poxa, me mandou uma mensagem. O cara era É que difícil. sempre pregando, hein? Era Chegava
chegava Né? meia-noite, Já hora da tava manhã. armando, já Passe tava... alto, né? Jogador caro. Aí quando eu via a mensagem, eu ia responder ela tipo, na madrugada. Aí eu 2 falei horas da pra manhã. ele assim, olha o que eu falei pra ele. Eu falei, você tá igual oração na madrugada, só 3 horas da manhã? Porque eu tô botando o meu relógio, eu boto o meu relógio pra despertar 3 horas da manhã pra orar. Aí quando eu tô orando, o que tu me responde? Aí eu entendi, porque ele realmente, ele passava pregando, e eles chegavam em casa tarde, aí o tempo, e eles conversam até tarde, Isso, fica batendo aí era o papo, tempo que ele aquela realmente ele ia resenha, dormir. Mas durante o dia, eles estavam na correria da igreja, eu até então Da não missão, sabia. né? Missão, pregando, Exatamente. pregando. Aí, Ele só atuava às madrugadas, que nem aquele programa Só que na tinha. Ele fala que eu madrugada. sou surdo, Fala só que de madrugada. Fala que eu sou surdo, Mandava botar um copinho d'água. e aí teve um dia que eu estudava na UERJ, né, fazia residência, e eu morava no Lins. Então eu resolvi ir pra casa a pé esse dia. Caraca! É, Daqui da UERJ? lá da UERJ até o Lins, É uma fui a pé. caminhadinha. Nossa, mano. É. 1h30, Só pelo que menos. era uma caminhada bem longa. E aí eu não sei por que aquele dia eu resolvi ir a pé. E aí eu falando com o Senhor, né? Até que no meio do caminho eu falei, Senhor, esse rapaz está aí, chegou de São Paulo, o pessoal tá falando que ele está interessado em mim, mas né, E eu não faziam sabia de um nada, jogo. Fazendo o jogo, é. E aí, Senhor? E aí eu só ouvi assim, ó, você não me pediu? Vai que é tua, Tafarel. Velho, olha Jesus me ajudando aí. Hã? Tu não me Espírito Santo pediu? entrou. Um homem de Deus? E eu sempre admirei um pregador. E eu sempre falei com o Senhor que eu queria casar com um pregador cheio de Deus. Eu sempre falava isso. Aí. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falo até, quando eu vou falar o testemunho, Nessa que época, ele as nem tinha pijama, escamas... ele dormia de terno. Eu acho que sim. Até hoje, pastor, eu gosto muito de terno. Eu gosto. Eu imagino. Eu gosto. E aí eu falo que as escamas caíram dos meus olhos. Porque quando eu cheguei em casa, eu fui olhar o Facebook dele. Aí eu olhei a foto de perfil. Até que ele é bonito. Até que... Mas eu já tinha visto tudo aquilo. E aí vários vídeos de pregações. Eu falei, meu Deus, ele é tudo aquilo que podia o Senhor. E ali Olha aí, vamos Você encontro. viu? a Você pode julgar conversa o livro mudou. pela capa, né? E Quase ia ele... perdendo a benção, pastor. Quase, hein? Isso. Aquela E- foto, Resgatei ela. aquela foto miserável que mandaram. Mandando uma foto miserável. Uma foto bandida. Não, e ele logo foi direto, me chamou, né, pra gente ir no shopping. Aí eu falei assim, não vamos nos precipitarmos. Eu sempre estava usando essa frase. Mas quando, né, Deus falou, você não me pediu, peraí, é ele, então, calma, então eu tenho que consertar isso. E ele já tinha me chamado para ir na pregação na igreja dos pastores Cosme e Damião, né? Que é na Camarista também. Ali no Meia, na região do Meia ali, aqui na Zona Norte. É o gêmeo Cosme de e Deus. Damião, o nome dos Cosme e pastores. Damião. É, são 2 irmãos. E são pastores da igreja. São Eu já pastores passei da lá igreja. na porta, eu já vi escrito. Isso, Isso. pastores da igreja. Um até e eles são faleceu, muito né? usados assim por Ainda estão Deus. juntos ainda? Não, um Faleceu, morreu, um faleceu. é. Faleceu, né? Quem faleceu foi o Cosme. Isso, O Damião tá vivo. isso. Então, os dois são muito usados por Deus. É dom de revelação e tal. E aí eu marquei um encontro, eu ia pregar lá. Aí eu falei pra ele... Eu falei, então você me encontra lá. A gente se vê depois do culto e Não, tal. até então eu falei pra ele assim, tá, se der eu vou. Eu fiquei falando assim pra ele. Eu tava fazendo difícil também, né? Mas não era de propósito, não era. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu falei com a Zeli, essa minha amiga. Eu falei, Zeli, vamos comigo no culto. Mas eu não tinha dito pra ele que eu ia. Aí cheguei um pouquinho atrasada, Chegou de né? surpresa. Chegou um pouquinho Cheguei atrasado. quando eu porque a cheguei ele cultura daqui, né? quando eu cheguei ele já tava pregando. E já Aí quando eu ele te tava- viu... Aí desestabilizou o até pregador. Aí, não, escuta aí eu tô lá pregando. Eu lembro que eu tava pregando a mensagem sobre a cruz de Cristo. Aí a igreja está pregando, né? Tá ali dominado por Deus ali e tal. Quando eu passei o olho, pastor Lucas, que eu vi a preta, aí me desconcentrei na mensagem na hora. Perdeu tudo. Perdi o foco da mensagem. Eu falei, Caramba. pai, meu irmão, que preta bonita. Terminou logo a mensagem, fez logo o Acabou. apelo para acabar logo. Não, aí acabou o culto, finalizou o culto. Eu lembro que eu tinha uns DVD de mensagem que eu vendia na igreja e tal. Aí coloquei a mesinha dela, tô vendendo. Era tímida. Muito. E aí foi o pastor Cosme, né? Chegou e falou pra ela, Foi o olha, Damião. sem saber de nada. Foi o Damião. O Damião. Olha, eu vejo você indo pra São Paulo. Aí ela pensou, será que o Thiago falou alguma coisa pra ele? E eu nem tinha falado nada com ele. Então acho que Deus já tava... Sim. Aí quando eu cumprimentei ela querendo ir embora, né? Era extremamente tímida e tal. Aí quando eu vi ela, falei, prazer, Thiago Gama, Charlene Lima, a charmosa.
Cara. Até hoje eu chamo ela de Charmosa. Foi onde que começou, charmosa. Eu sempre ouvi da Zildinha, que eu falei que foi minha mentora, né, a professora da escola dominical. Ela sempre falou assim pra mim: Charlene, o rapaz que chegar até você, ele não vai pedir pra namorar com você, ele vai pedir pra casar com você. E ela sempre falava isso pra mim. Primeiro Deus dia usava. que eu vi ela, pastor e Lucas, eu falei assim, ó, eu vou namorar, noivar e casar com você. Porque assim, a Charlene, tem pessoas e pessoas na igreja. Mas como eu já tinha um pouco de experiência por ser pregador e rodar um pouco, eu não vi assim, ela é bonita, Deus me deu uma esposa bonita, mas eu vi algo dentro dela, pastor, assim, que eu falei, essa moça é diferente de tudo que eu já vi. Ela estava sendo guardada, né? Ela estava sendo guardada. Eu, tipo assim, acho que ela estava um pouco afim de mim, mas ela não demonstrou que estava afim de mim. E isso, para um homem, é uma mulher para casar. É importante. É importante, isso conta muito. Eu falei, que preta diferente, que preta bonita. Aí tu jogou o papo molezinho, a charmosa. E aí, e por ela sempre andar de ser de uma igreja só, ela pensou que todo pastor era, né, politicamente correto. Não, porque não sei o que e tal. Chegamos na casa, falei, na casa do pastor, nós subimos na casa do pastor, vou te apresentar lá. Até então, ele aí pediu pra segurar minha bolsa, a gente veio conversando. Quando chegamos... Pediu eu pra acho segurar tua bolsa? Isso é costume de carioca. Acho que é o mas único ele- estado do Brasil e do mundo que o homem carrega a bolsa da mulher. ele foi gentil ali. Você dá no shopping, o cara tá com a bolsa da esposa, a esposa tá com a bolsa. É interessante isso. Ela tava com uma blusinha branca assim, uma saia preta, um escarpão. É mesmo? Desse estilo assim, ó. E o brinquinho de bolinha assim. Quando ela abriu, um sorrisão assim bonito, esses dentes bonitos, pastor. Já era. Falei, meu Deus, deve trabalhar na Globo. Essa daí não vai escapar, não, essa é minha. E aí, até nesse momento, né, o pastor Damião, Deus usou ele para falar isso que me via em São Paulo. E quando eu saí, que eu fui a última a sair da igreja. Eu falei, meu Deus, e agora como é que eu vou sair, Senhor? E ele lá só me olhando, eu falei, Jesus amado. Aí quando eu cheguei lá, ele falou charmosa, no sotaque, né? Ele tinha um sotaque bem mais forte. E aí o pastor, o Cosme, o que faleceu, né, infelizmente, ele chegou no meu ouvido e falou assim, olha, ele é solteiro. Aí eu falei, pastor, já tô sabendo. Aí foi quando ele virou pro pastor e falou assim, ele não falou pra mim, ele falou, pastor, eu um dia ainda vou casar com essa moça. Assim. Primeiro dia que eu vi ela. Acabou de se apresentar a mim. Aí eu lembrei do que eu sempre ouvia, né? E Deus usava muito profeta para dizer espera. E eu tinha muito sonho de casar, que na minha família não tem essa questão de casamento. E na minha também não, pastor. O evangelho mudou a Porque nossa as pessoas história. ficavam juntas. Resolviam morar juntos, não se Ou casavam. não existe casamento, né? Separação. Então Então não você tem meio que essa quebrou história. esse processo. Pela misericórdia de Deus. Esse sempre foi o meu sonho. Ah, que bom. legal, cara. Graças Esse a sempre Deus. foi o meu sonho. Então, ali eu fiquei impactada, E né, aí, com o que aquela ele falou. galerinha que ficava te zoando. Não, mas aí o jogo mudou, né? Porque nesse meio tempo, quando eu conheci a Charlene, a gente começou a namorar. Aí no noivado, pastor, devido à minha situação financeira, que ainda estava ruim. O ano de 2015 foi ruim. E aí, um amigo, assim... amigo meio que amigo e não é, né? Ele pegou e me deu um conselho. Ele falou, como é que você vai casar com essa moça? A moça já tem profissão, a moça é formada, você tem o seu negócio, mas está ruim. E a sua responsabilidade como pai de família, não sei o que e tal. Ele ficou conversando comigo, eu liguei para ela. Ela aqui no Rio, em São Paulo, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente já noivo. Vamos acabar o noivado porque não vai dar certo. Eu tô financeiramente... Já estava noivo? Noivo. Financeiramente eu não tenho condições e tal. Ela usou o termo, né, carioca, né? Você não tá nem maluco. Como é que você vem aqui, você noiva comigo, você conhece a minha família, eu vou aí com a sua família por causa de um trabalho? Ela falou, você tem profissão? Eu falei, tem então, uma hora vai dar bom. Isso E aí, pastor, aí pintou uma mansão para me pintar em São Paulo. A gente já noivo, chegando os dias, ela já fez... Ih, tem a história Faltava um longa. mês. A história Ela é bem longa. comprou um negócio antecipado, um enxoval dela. Sim. E foi uma... Começou a investir na coisa. Começou a investir na coisa. Não, mas Dá só passos que... de fé, né? Não, mas só que Os o famosos. meu investimento foi solteira. Foram 7 anos de enxoval pela fé.
todo mês eu Você comprava comprava alguma coisa. Sem saber com Todo quem ou pra quem. Sem mês. saber com quem pra Todo Caramba, mês que eu legal, comprava, todo mês. E o meu quarto, né, nossa casa não era uma casa grande, meu quarto dividido com os meus irmãos. Então só tinha um armário. E eu não podia comprar coisas grandes, então eu tinha que comprar coisas pequenas. Mas todo mês, fielmente, durante 7 anos, eu fiz o meu As enxoval. pessoas sabiam disso? Seus pais, sua família? Que você já tinha uma reserva dentro do seu guarda-roupa? Onde você... Ah, minha mãe via. Assim, eu não era de contar, né? Mãe, comprei. Não, eu ia lá, botando. Mas ela via, né? Você comprava um Ela negócio via. que ficava guardado e você não Sim, usava, né? Exatamente. Ou seja, ela tá guardando para algum Então, e momento mesmo assim, especial. faziam zoação com você, e você com um armário cheio de Sem provas. expectativa. Cheio de Jamais. sonhos, é um cheio de armário cheio de sonhos, sonhos. cheio de sonhos. Sim, mas que mostra a intenção da pessoa. Sim, Sim. sim. Que não tem nada a ver Sim. com a zoação que estão fazendo. Sim. Não. E uma coisa que eu gostava de fazer, que eu aconselho muitas noivas também, as meninas solteiras, né? Eu gostava muito de comprar livros, como ser uma esposa Ligados ao excelente. Porque hoje em dia no YouTube tem inúmeras pregações, mas naquela época não tinha. Então eu gostava de ir para congressos. Eu lembro que na Nova Jerusalém tinha encontro de casais. Eu não podia ir, mas eu podia ficar na porta recepcionando. Então, vocês querem que eu ajude? Estratégia. Caraca, mano. Estratégia. Aí, o conceito de estratégia foi aplicado aí incrivelmente. Do ali, né? grego, estratégia. Posso ajudar de alguma Grego, forma? exato. Ir aprendendo. Vocês já vendo as coisas falhas, o que os Exatamente. casais tinham dificuldades Sim. e eram tratados lá de púlpito. Sim. Então Uma- Jesus que mudou a história dela. Amém. Onde é que ela viu o esposo respeitando a esposa e a esposa vice-versa, os dois respeitando? Igreja. No Senhor. Então ela tinha um sonho de ter isso. Exatamente. Assim, uma coisa que o senhor acabou de falar é que eu passei a observar na mocidade. Eu era muito intensa. Era sábado o dia inteiro na igreja, domingo o dia inteiro com os jovens. Então a gente tinha uma mocidade abençoada, sabe? Foi assim, aonde que Deus tratou em mim também, né? Eu lembro que eu digo que o ministério, né, que Deus quis nos colocar, o Senhor ele me preparou lá na mocidade, aquilo que o Senhor falou das etapas, né? Eu tive essa etapa eu mergulhei de cabeça nessa etapa e eu via isso entre os casais na mocidade. Peraí, vamos ver, aquele casal que tem uma vida abençoada e aqueles que têm uma vida atrapalhada. Qual é a diferença desses dois casais? Eu ficava só ali na minha estatística observando isso. Teve um namoro, Aqui- biblicamente falando. Exatamente. Se preservou até o dia do casamento. Eu via isso. Então, isso tudo eu a gente- entendi. Eu falava assim, bem, aquele jovem ali, eles têm uma vida abençoada. Eles tiveram um namoro santo. Eles não tiveram relação sexual antes do casamento. Esses daqui, quase se separando, vivem numa situação. Por quê? Desobedeceram ao Senhor. Então, um dos segredos é esse. É guardar até o dia do casamento. E eu falei assim, então, a minha estratégia também vai ser essa. Senhor, me ajuda. Começou a Então, anotar eu percebi e a quantificar diferença. nos Exatamente. testemunhos dos outros Exatamente. aquilo que era bom, que estava dando certo e que Deus estava aprovando. Isso é Exatamente. inteligência, né? Você não precisa cair nos buracos para saber e eu que respeitei é ruim. ela, porque- Você só Exatamente. ouvia a história dos outros que caíram, que experimentaram, E eu respeitei isso nela, fracassaram pastor. e aprender com o tombo dos outros, né? Você precisa cair, né? Então, fez parte do meu sonho também, casar virgem. Isso, assim, fazia parte. O Senhor, eu tô aqui esperando, mas que quando o Senhor me der, que a gente venha nos guardar, que a gente venha se guardar até o altar. Quando ela me Então, contou isso, a idade que ela tinha, 2015, 2016. Nós casamos em 2017, quando nós começamos a namorar em 2015. 1 ano e 8 meses até o casamento. Quando ela contou essa história dela, que ela estava preservando em Deus, ela deu vontade de chorar, pastor. Aí eu olhei assim e falei, poxa vida, uma moça dessa, bonita, crente, está esperando em Deus. Aí no namoro eu falei assim, a gente vai ter um namoro santo, até porque também, antes de eu ser pastor, eu sempre tive minha vida com Deus. Desde quando eu aceitei Jesus, assim, até hoje pastorei. Não é porque a gente pastoreia a igreja, estou na Maranata. Antes de ser pastor, eu já tinha minha vida com Deus, minha fidelidade a Deus, a minha sinceridade com Deus. Eu falei, não, não posso fazer isso com essa menina. Porque imagine, 2 jovens, ela com 30, eu com 30, na flor da idade, os hormônios, e eu falava, não. Os hormônios não são Os convertidos. hormônios não são convertidos. E ali a gente perseverou. Eu vinha para cá, ficava no pastor, às vezes quando ela ia lá, ficava lá em casa, na minha mãe. Ela dormia junto com a minha mãe, eu dormia na sala. Sabe, andando tranquilo até Deus nos abençoar.
Tá certo. Glória a Deus. E aí o casamento, não foi, meu amor? Aí apareceu esse serviço grande, uma mansão para me pintar. A gente não tinha dinheiro para comprar, eu tava pagando um pouco. Eu consegui pagar o salão. Uma festona, né? Vocês casaram aqui ou em São Paulo? Aqui, casamos aqui. Ah, você veio aqui, pô, casa dela, né? Família dela. Família dela. Deus abriu as portas dessa mansão Trouxe mês. a turma toda de São Paulo pra cá? Não, só veio... Acho que só Vieram veio pouco. minha mãe e uma irmã minha. Não veio nem as minhas duas irmãs. Família Vocês- da irmã Soninha, né? A família da irmã Pastor Soninha veio, o Carlinhos, pastor que entrou. Carlinho, meu mentor Ele veio. representou o pai dele, né? no Representou o casamento. meu pai. O casamento foi feito lá na... Na Nova Na Nova Jerusalém, Jerusalém. pastor Pastor Manuel que Manuel. fez meu casamento. legal. O namoro... E o pastor Manuel e o pastor Zé Carlos Pastor fizeram. Manuel ainda tá... Tá, Ele com saúde, tá, vivo? inclusive, até peço oração, porque ele tá internado. Tá internado, Tá né? internado. Eu peço oração por ele. Ele já tá idoso, muito idoso. né? Tá idoso, mas Quantos anos que... ele tem hoje, você sabe? 86, se eu não estou Ele já errada. não deve estar mais pastoreando, né? Ele continuava pregando, mas ele passou para o pastor Samuel, Entendi. Tá O certo. filho dele passou o bastão. O presidência da pastor Paulo igreja. fez aqui com o pastor Paulinho. Tá certo. É. Tá certo. E aí o casamento aconteceu. É. E aí, E aí você Teve o gabinete antes, 3 meses de experiência. já morando aqui? Não, com ele, quando eu conheci Ou ela. foram morar em São Paulo? Aí é outra história. é outra história. Vocês casaram e foram para São Paulo? Eu casei, nós ficamos aqui 7 dias. E aí eu tava finalizando essa pintura em São Vamos Paulo. lá. E aí quando acabou o dinheiro todinho, eu pedi o dinheiro antecipado para a dona, a dona Lucy. Falei, dona Lucy, eu vou casar. Eu sei que eu tenho que pegar o restante no final, mas tem como você me adiantar esse dinheiro para me pagar lá o negócio do salão? Ela falou, não, Thiago, eu te dou. Aí eu fui, casei e voltei. Aí eu fiquei mais 5 meses. Aí é nisso daí que entra a minha questão de eu vir para o Rio de Janeiro. Tá. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu fico aqui em São Paulo ou eu vou para o Rio? E eu Aí, no fiquei caso, orando. quando você foi, você levou ela com você. Levei ela comigo. Aí Nós- ela conheceu o frio mas de São nós- Paulo de verdade. Nós tínhamos alugados aqui uma casa com a minha amiga Rose, deixamos as nossas coisas, nós ganhamos tudo, exatamente Que tudo. legal. Então a casa ficou fechada por 5 meses, o tempo dele concluir O essa trabalho lá. mansão. Trabalho lá. Exatamente. E nós ficamos na casa da minha sogra. Dormindo ali na sala da minha mãe. E naquele ano de 2017, fez um frio muito grande em São Foi Paulo. complicado ficar Eu na casa da pensei, sogra, não, né? eu Muito. pensei que ela ia morrer, pastor. Foi? Muito. Imagina, né? Desafiante. Porque Foi, não foi? É porque Uma semana de casados. vocês não se conheciam. Uma semana de você uma foi... semana, Mas você dormiu na sala? ficamos- na na sala, sala. no colchão, no inverno de São Na Paulo. sala, não tinha Na Veio, sala, mas não não. tinha não. Só tinha um quarto a casa. Vocês Casa minha mãe casaram pequena. quando? Mês? Nós 15 casamos de em abril. 15 de abril. Ih, pegou friaca. E aí veio O uma inverno temporada, inteiro. Augusto, naquele tempo, naquela época, que 5 horas da tarde tava batendo 7 graus, 6 graus. Pra gente que é Foi de a São tarde Paulo, mais fria. é tranquilo. Pra 5 ela, graus. ela ficava tremendo na cama, tão não dormia à noite. tranquilo. Ah, mas Não, é verdade. eu fiquei Temperaturas aqui acima de 35, 37, às vezes 40, 42. Aí tu vai para um lugar com 7 graus, você imagina o choque. Eu tive 5 loucura. meses de insônia. Foram 5 conseguia meses. Eu dormir. não dormi. 5 meses. Não conseguia dormir por causa do frio. É. Muito frio, muito Que frio. preço que você está pagando, valia a pena? Então, em algum. Eu até. Assim. A cara dele. Nessa É. época o João Batista já tava de terno, já não comia gafanhoto. Pô, peraí, né? Devido aos desafios, eu cheguei a fazer uma proposta para ele. Falei assim: o nosso namoro foi à distância. O nosso noivado foi à distância. Eu não me importo do nosso casamento inicial ser à distância. Então eu pensei, a gente estava pagando a casa fechada. Falei, eu volto. Eu não vou voltar para casa dos meus pais. Eu fico na casa. Vou voltar pra nossa casa. E você fica aqui até você concluir. E aí ele. Tá Chegou bom. a pegar 5 meses lá, e depois desses 5 meses vocês tomaram essa decisão. Não, logo no início. Logo no início. No início dos 5 meses. Ah, tá. Teve E essa aí, ideia. Eu tive essa ideia. E aí, diante dos desafios, né, que nós Não, passamos. foi muito desafio Muito. financeiro. Aí a questão por eu ser o filho caçula, minha mãe muito apegada a mim. Aí queria conversar com ela. O Thiago gosta de uma roupa passada assim. Aí eu, mãe, eu já sou homem, mãe, já sou adulta. A moça veio do Rio e tal, minha esposa e tal. Aí não foi legal pra ela, não foi bom pra ela essa experiência 5 meses lá. Você dá um conselho? Porque existem casais que às vezes tomam essa decisão e às vezes não é nem por problemas, assim, às vezes vão morar na casa dos pais, porque tem um quarto. E mesmo tendo um quarto lá Sim. para vocês, é complicado, né? Eu aconselho sempre isso. Não- A Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe.
Não Esse aconselho, deixar não não é faça abandonar isso. o pai Não e é a mãe. abandonar, é deixar. É deixar fisicamente, é deixar É. financeiramente, é Eu deixar entendo. emocionalmente. Sim. Ele seguia a Não vida dá dele. certo. Não dá certo. Aí falam assim: não, pra gente economizar, juntar dinheiro. Não dá certo. Tem que ter a experiência juntos. É, Tem né? que ter. É. Eu sempre falo isso. Quando eu tenho oportunidade, eu falo. Tem que deixar. E a minha oração, né, nesses 5 meses era isso. Senhor, tua palavra diz que a gente tem que deixar pai e Existem mãe. casos de casamentos que viveram esse tipo de situação, ou vivem ainda, que às vezes é uma interferência muito direta da sogra, no caso. E não da pode, mãe, não pode. E existem sogras que são bem sábias, né? Mas é aquele negócio, você está na casa dele, na casa dela. É verdade. Então, Você está no território dela. Caraca, é uma situação muito complicada. Não, foi muito difícil para Muito. ela. Para Foi mim muito. também, foi difícil. Aí até que numa dessas minhas insônias, né, na madrugada, e Deus falou comigo que não é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E o amor não suporta tudo, então eu vou suportar. Aí eu falei pra ele, eu não vou. Nosso casamento não vai ser à distância. Eu vou suportar. E eu suportei 5 meses. Foi a... E aí eu Foi orando. aquela prova de fogo inicial. Prova de fogo, eu orando, falei, Jesus. Aí nesse meio tempo, o pastor Zé Carlos Douglas, ele se tornou presidente da igreja e ele me ofereceu 2 igrejas lá. E eu nem era pastor ainda. Como eu tinha o título de pregador, eu falei, pastor, eu preciso orar, ver o que Deus vai fazer comigo e tal. E aí eu fui pregar lá no Paraisópolis, do lado do Morumbi, a comunidade. Uhum. Aí acabou o culto, a igreja de um pastor amigo meu lá. Aí ele foi pegar a esposa dele num cantinho que estava lá numa festinha. Quando ele encostou o carro, tinha um profeta lá. Aí o camarada olhou para mim assim. Ele falou, eu vejo você mudando de estado. É o mesmo país, só que a cultura é diferente da tua. E você vai passar por isso, mas se você permanecer fiel, Sim. eu vou te levar para uma igreja que o rebanho está preparado e o rebanho não é pequeno, o rebanho é grande. Eu vou te colocar lá. E aí a gente é sambalate Tobias, né? Poxa, como é que tá falando comigo de rebanho sem ser pastor ainda? Eu almejava, pastor, ser pastor. Eu sempre quis ser pastor. E ali, orando e tal. Aí Deus falou de novo pela segunda vez com a gente. Falei, O rebanho estava preparado. Que o rebanho estava preparado, que era para me vir para cá. Só que como é que eu abandono a minha história em São Paulo, financeiramente quebrado, e vim para um estado onde eu não conhecia nada? Porque eu só conhecia a família do pastor aqui. Aí Deus falou, larga tudo e vai que eu estou contigo lá. Aí eu vim, a Charlene, nesse meu tempo também, estava pagando o plantão aqui de onde ela tem a matrícula dela. Ela foi para a rua para vender alfajor. E eu, na hora de eu vir embora, joguei minhas coisinhas no meu Sieninha, que eu tenho até hoje, meu carrinho de guerra, coloquei as coisas dentro, R$20 no bolso, e minha mãe foi e encheu o tanque de álcool para me vir para cá. E eu vim, dia 7 de setembro de 2017. Eu zoei, tô pensei numa coisa aqui, mas não sei se eu vou falar. Pode falar, Pode falar, pastor. Pode falar, pastor. Você falou que ela encheu o tanque. Encheu o tanque. Com maior alegria. Com muita alegria. Vai, meu filho, eu Vai. pago o teu combustível. Vai com Deus. Pastorzão. Mas a alegria não foi maior que a minha. Não, ela tava radiante. E eu Eu fui preocupado. muito feliz, muito feliz. E eu preocupado, como é que eu vou começar do zero? Pastor, a minha história é lá. O ministério que eu tinha era lá. Como é que eu venho pro Rio de Janeiro? Ninguém te conhece aqui, Ninguém ou pelo me menos conhece. um grupo muito pequeno de pessoas. Meu amigo, aí eu me lembrei da palavra de Jó. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Lucas, tem que ter coragem para fazer o que eu fiz, meu. Os amigos, Tiago, não vai, meu. Tu é maluco, meu. Você vai fazer o que no Rio de Janeiro? Eu falei, amigão, não é a minha vontade. Deus falou para mim, eles têm um negócio comigo lá. E se eu permanecer, Deus vai me abençoar. Só que a gente ouvia isso assim, o rebanho está preparado. Mas quando nós ouvimos, a gente não entendeu nada. Como assim o rebanho está preparado? A gente não entendia. Eu não entendi o que era o entendia. rebanho. E aí eu vim, aí a Charlene ganhando salário mínimo, a gente pagando aluguel, uma vida financeira assim. A gente foi morar em frente ali da comunidade do São João, entre o São João e o Macaco. Macaco, quando eu estava em guerra ali. Então, eu não era acostumado a ver fuzil. Ali na Isso, subida? Não, na subida foi Não, depois que foi você o teve lá. segundo lugar. Embaixo. A subida foi o céu. É atrás. Aí em cima eu tava tava no céu, ali em literalmente. cima eu tava no céu. Era Foi atrás, embaixo. Atrás da rua Barão. Era Na ali Barão pra do baixo. Bom Retiro, na Barão do Bom Retiro, na principal, Atrás. atrás. A casa era própria, só que em frente do morro. Entendi. Aí minha mãe veio, ficou desesperada, e eu sem condições financeiras.
Aí quase que eu entrei em depressão, porque... Imagina, Lucas, você no estado onde você não foi criado, sem amigos, sem ninguém. Foi muito difícil para mim. Nesse meio tempo, você continuou indo lá em Campo Grande? Não, nesse meio tempo, quando eu vim... Você foi lá uma vez? Fui lá uma vez. Aí depois eu fui na segunda. Ah, esqueci desse detalhe. Quando eu tive lá, acho que foi na segunda ou na terceira vez que eu fui pregar lá, eu falei para a igreja, eu falei, meus irmãos, antes de vir para cá, antes de mudar para o Rio, se um dia eu vier morar no Rio de Janeiro, a minha igreja vai ser a Maranata. Porque eu gostei muito da igreja. Se tivesse gravado, estaria até hoje. O pastor Xavier lembra disso. E não é que deu certo? Só que aí, Lucas, entra as vertentes. Por eu sempre ser um pregador na itinerância, eu sempre tive muita facilidade em pregar o evangelho. Faço isso há 22 anos que eu prego o evangelho. Então, tinha um amigo lá do Lins que ele tinha abrido o ministério. O pastor Marcos Tavares. Inclusive, ele é meu contador hoje. Homem de Deus, gente boa. Aí um dia ele me ligou. Ele falou, Thiago, vem aqui no centro. Ele tinha um escritório dele no centro. Quando chegou no centro, ele pegou a ata da igreja dele, que Deus tinha confiado com ele, e abriu. Abriu a ata no café. Olha, eu quero que você fique comigo no ministério que Deus me confiou. Aí, nesse meu tempo, não deu certo com a família do pastor Zé Carlos, que eu não me adaptei, nem eu, nem a Charlene. E ele sabia que eu estava sem igreja, eu estava ajudando ele, antes de chegar na Maranata, quando eu vim. Ele pegou e falou, você não quer ficar junto comigo na presidência da igreja? Eu abro outro ministério e você toca a tua vida aí. Só que, pastor Ari, eu nunca senti no meu coração de eu ser um pastor presidente de alguma coisa. Nunca quis isso para mim. Aí eu falei, não, isso não é para mim, não. Aí ele ficou meio assustado. Ele, como assim? Eu falei, não, eu amo Jesus. Eu sei que um dia eu vou ser pastor. Não era pastor ainda. Só que eu não sei se isso é bom para mim agora. Eu não quero isso. Eu nunca almejei isso na minha vida. Aí, tudo bem e tal, não sei o quê. E aí, nessa questão financeira que a gente estava, nesse meio tempo, nasce a Thalita, que ela também tinha um outro problema que ela vai contar do mioma que ela tinha, que antes de casar comigo, ela falou, não sei se eu posso ter filho. Conta essa parte aí. Então, nós passamos muitas dificuldades, né, nessa casa, muitas, porque... A gente não tinha dinheiro para comer pão de manhã. Sim. Você acordava de manhã, pastor, eu pegava... Você lembra da época que você me ajudou, lembra? Você me ajudou algumas vezes. Já tinha nascido. Já tinha nascido. Mas antes da Thalita nascer, é isso. Antes da Thalita nascer, Mas a gente ainda não conheci conhecia. você, eu já estava na Maranata. Você já estava meio que... ingressado já na Maranata. Já meio envolvido com a igreja. Sim. Tinha um Nós já pastor tínhamos que te recebeu. Pastor Rômulo. Pastor Rômulo me recebeu. Foi aqui no Meia ou foi lá em Campo Foi Grande? No Meia. Foi no Meia. No Meia. Ele ficou sabendo da sua história lá de Campo Grande? Ou... Não, o que aconteceu? Tem a parte da gravidez que eu vou falar, mas essa questão do pastor Rômulo, aí nós não ficamos com o pastor Marcos Tavares também, né? Então a gente não ficou com o pastor Zé Carlos, nem com o pastor Marcos Tavares, e eu me vi sem igreja. Estava sem junto igreja. Com ele. E aí eu fiquei extremamente preocupada. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiquei sem igreja. Resposta? Cadê o rebanho? Tô sem igreja. Cadê Jesus? Que rebanho? Cadê o tal rebanho? E a gente falava isso. E a gente não entendendo e eu não entendendo nada. Sim. Aí ele nunca ficou sem igreja desde que se converteu. E nem eu. E eu fiquei assim, desesperada. Senhor, a gente não pode ficar sem igreja. E nessa época eu já estava grávida. Eu lembro que tinha muita dificuldade para ajoelhar. Mas eu ajoelhava e dizia assim, Senhor, em nome de Jesus, qual é a igreja que o Senhor quer que a gente fique? Porque a gente não pode ficar sem igreja. Isso já tinha um mês, mais ou menos, né? Que nós só que estávamos nesse sem meio igreja. Tempo eu já queria voltar para São Paulo. Sim. Que eu já ia vender o meu carro para pagar a mudança, porque estava muito difícil financeiramente. Sim. Eu não via saída. Sim. E aí ela escutando o debate na 93. Sim, exatamente isso. E eu já tinha ido no meio uma vez com o Alex. O Alex foi cantar e eu fui acompanhar ele. E aí no debate lá, nas apresentações finais lá, o apresentador falou, ei, pastor, tá na onde agora? Tô lá no meio. Eu morava no Engenho Novo, do lado. Falei, opa, eu sei onde é essa igreja. Eu falei, Charlene, vamos para lá até Deus ver o que vai fazer com a gente. Quando foi? Aí, assim, eu orei, né, pedindo para o Senhor nos direcionar qual é a igreja que o Senhor queria que a gente ficasse. E nisso a gente já tinha conhecido o pastor Rômulo quando eu acho que no nosso noivado. Eu preguei em Caxias. Em Caxias. No de terça-feira. Aí eu estava em casa e eu ouvi o pastor Rômulo no debate. E ele falou que estava no Meia. Aí eu falei para ele, nossa, vamos lá visitar. Então foi ali que tudo começou, né? Que a gente começou a ir no pastor Rômulo logo quando o Thiago falou com ele, nossa, vem aqui, ajuda a gente. Ele já me conhecia. Só que nesse meio tempo desse intervalo foi quando eu fui ordenado. Eu recebi o convite para ser ordenado pela CGADB, que essa CGADB você precisa ser indicado para ser. E hoje a Assembleia de Deus já está ordenando você sem ser pastor.
Então, um amigo meu me indicou e eles me ligaram. Tiago, vem para cá que nós vamos te ordenar para a CGADB, Convenção Geral Assembleia de Deus do Brasil. Aí eu desci, eu estava ajudando o pastor Marco Tavares. Então, quando eu cheguei na Maranata, eu cheguei em junho, eu tinha um mês que eu tinha sido ordenado. Que foi em maio daquele ano que eu tinha sido ordenado. Maio de 2018. Foi quando eu cheguei na Maranata. Quando eu fui ordenado, eu cheguei na Maranata em junho de 2018. Chayane grávida, 6 meses da Thalita. Grávida. Exatamente. E aí eu conversei com o pastor Romo, acabou o culto ali, ele falou, você tá sem igreja? Eu falei, tô, rapaz, então fica aqui. Me ajuda aqui na igreja aqui, vai ser uma honra com você aqui e tal, não sei o quê. Ele falou, você sabe que aqui é diferente? Eu falei, não, pastor, eu só quero uma igreja para me ficar com a minha família. E aí entrou a minha história na Maranata. O que aconteceu ali. Começou aí. Porque a gente sabe qual a seriedade que tem a nossa igreja, da liderança. Isso foi em 2018. Junho de 2018. Aí a Thalita nasceu na Maranata, praticamente. Sim. Pastor Ron foi o primeiro a ir lá, pegou ela. Legal. Legal. E aí, com 2 anos que eu estava na Maranata, eu entrei no rodízio. Que aí foi quando, nesse meio tempo que, antes do rodízio, ainda estava na dificuldade financeira. Eu me despedi da igreja do MEC, porque eu queria voltar para São Paulo. Porque eu já estava na Maranata, mas o financeiro ainda não estava bom. Foi quando o pastor Rômulo veio e falou de mim para o pastor Paulo. Que todos vocês me conheciam, mas eu não conhecia a Tijuca, o pastor Paulo. Meu nome entrava na escala dos pastores sem eu conhecer o presidente. Mas por causa dos pastores. Dos pastores. Você. É. Sim. Eu conhecia eu. O pastor Ron, de uma certa chancela. forma, te dava a chancela, né? A chancela. E aí, nesse meio tempo do financeiro muito difícil, foi quando eu liguei pro pastor Rômulo. Thalita já pequenininho, eu liguei pro pastor Rômulo, falei, pastor, eu vou me despedir da igreja. Ele falou, por quê, Tiaguinho? Não, porque... E eu sempre, como eu sempre andei muito bem arrumado, as pessoas pensavam que eu tinha dinheiro. Porque roupa em São Paulo é mais barato que no Rio de Janeiro. E aí tinha essa questão dos meus relógios, aquelas coisas todas. Eu sempre gostei de andar muito bem arrumado. O pessoal viu no púlpito, pô... O cara tá tranquilinho. O cara tá tranquilo, não tava. Não tinha nem o que comer. O carioca, antigamente tinha um ditado do carioca, que o carioca sempre andava bem no terno de linho, entendeu? Só que você via lá de cabeça para baixo, não caiu um centavo. Não caiu um centavo. É um ditado antigo isso, né? É o seu caso, era o seu caso. Era o meu caso. Nós passamos por o deserto financeiro, acho que tem 2 anos e meio. 2 anos e meio, pastor. Foi desde quando nós viemos pro Rio. Mas Deus nunca deixou faltar. Nunca deixou sempre faltar. Supriu. Sempre supriu. Mas assim, foi difícil. Foi a imagino. fase mais difícil da minha vida que eu passei. Imagino. Foi quando eu me mudei pro Rio de Janeiro. É assim, eu já era servidora de Caxias, então o salário era pouco, porém dava pra gente se organizar. Mas a prefeitura, ela resolvia ficar 3 meses sem pagar os servidores. Nossa, isso complica tudo. Então, quando fazia... E ele estava sem trabalho, então quando dava esses 3 meses era onde que passava a prova. Caramba. Aonde que a gente atrasava aluguel. Aí eu falo que... E tudo gerava juros, mas quando tu recebia teu salário, seu salário não vinha com juros. Né? Exatamente. Ele só devolvia aquilo. Eu me lembro uma vez, a pastor, a minha filha pequena, eu tinha pegado uma obrinha, tinha comprado um ar-condicionado e a gente não tinha dinheiro para pagar uma luz. A gente morava na vila ali na Barão do Bom Retiro, e ali o pessoal da Light foi cortar a nossa luz. Aí ali eu falei, meu Deus, Senhor, será que foi para isso mesmo que o Senhor me chamou? Eu não tinha R$150 para pagar minha luz. E aí os vizinhos descendo, aquele arruaço, o que tá acontecendo aí, que não sei o que e tal, todo mundo zombando da gente. É mesmo? Aí eu tive que ligar para um amigo meu de São Paulo. Ninguém sabia o que eu estava passando, nem a família dele aqui, ninguém sabia. Era eu e ela e a minha filha. A gente nunca falou, nunca falei nada pra ninguém. Nem para minha mãe não sabia, que meu pai já é falecido. A família dela, o pai, os irmãos dela, ninguém sabia. Eu liguei para um amigo meu, eu falei, amigão, você me empresta R$150 para me pagar uma conta? Quando eu pegar um dinheiro aqui, eu te devolvo. E aí, nesse meio tempo, lá na Maranata, nessa dificuldade financeira, eu falei, em São Paulo, para mim, eu não ia voltar para a capital, eu ia para o interior de São Paulo, para Sumaré. Porque tem uma família minha que mora lá, uns primos meus lá, eu vou morar para lá. Aí me despedi da igreja, conversei com o pastor Romo. Aí, quando o pastor Romo me apertou, eu fui e soltei. Falei, pastor, a gente não tem nada para comer em casa. Aí o pastor Romo ficou desesperado. Ele, o quê? Eu falei, tô falando sério. Aí ele falou que não conseguiu dormir aquela noite. Isso era numa terça-feira que eu liguei para ele. Na quarta-feira, ele falou que jejuou e orou para vir para a reunião aqui da Tijuca. Ele falou, não, eu vou falar de você, pastor Paulo. Que você é um menino jovem, que você tem o perfil da nossa igreja, para a igreja dar uma atenção para você. E foi ali, aí quando ele pegou, saiu da reunião, eu lembro que ele chegou em casa às 5 e pouca. A minha despensa nunca encheu igual encheu daquele dia. Ele mandou o pessoal da Maranata do Meio lá na minha casa, lá. O Zé da Regina, pagou as nossas contas.
E Sabe, o pastor? marido do Aí, Mauro. aí o que a Maranata fez por mim, eu nunca vou esquecer. Ela comprou a minha causa, a minha briga. Financeiramente. Com pouco, mas foi aquele pouco assim que parece que foi uns 50 mil reais pra mim naquela época. E quando nesse momento de despedida, que a gente já tinha organizado, né, a nossa mudança, as irmãs começaram a orar. É. Começaram a orar. Algumas ligaram pro pastor Romulo, não deixa eles irem embora. Aí teve uma que falou, O menino gritava tem assim, futuro. Senhor, tem misericórdia. Mas assim, realmente, eles Aí compraram o essa pastor Rômulo, pô, até me emociona quando eu falo isso. Aí o pastor Rômulo chegou em casa com o envelopinho da Maranata. Toma isso aqui. A igreja vai te dar isso aqui todo mês. E, Tiaguinho, você não vai embora, você é nosso. Aí, meu amigo. Luca, aqueles R$1.000, deixa eu falar de valor Pegou aqui. no colo. Aqueles R$1.000 que a Maranata começou a me dar em 2020? 19? 19. Não, Thalita já tinha... É, final 19, de 2019. 19. Final de 2019. Mudou a minha vida financeira. Quando eu comecei a pisar na Maranata, o pastor Romo falava dos meus trabalhos na igreja. Ele falava, você vai ter uma carteira de cliente aqui, Deus vai te abençoar muito. Eu falava, Lucas, esse camarada tá vendo visão, tá vendo um anjo. Eu falei, mas como? Ele, você é bom no que você faz? Eu falei, eu sou bom no que eu faço. Ele falou, então, quem te vê, verá. E Deus mudou a minha vida Ele dizia financeira. que você ia ter agenda, né? Falava de agenda para mim. Agenda do cliente. Olha que benção. É, Você vai ter agenda com o cliente. Eu falei, mas como isso? Ele falou, Deus vai fazer. Que benção. amém. E aí, em 2 anos, eu acho que eu quebrei o recorde na questão da... De clientes. De cliente. Não, de cliente e de pastorado da Maranata, que eu, Ah, sem tá. ser pastor da Maranata, eu já era... Pregou em tudo Estava quanto é igreja. auxiliando, não, já estava pregando em várias Maranatas, estava auxiliando o pastor Romo praticamente no Meia. Em 2 anos, o pastor Paulo me liga. Ele já tinha me recebido aqui. Ele falou, Tiago, eu preciso de você lá na 25 de agosto, em Caxias. E aí, 2 anos, entrei no rodízio Entendi. Olha que benção. de Maranata. Glória a Deus. Aí fiquei lá 1 ano e 8 meses, aí depois eu voltei pro Meia por causa da faculdade. A questão do rebanho pronto, você entendeu. Eu entendi Que a igreja, que olha o a tamanho do igreja já é rebanho. estruturada. É que tinha uma igreja estruturada, Estruturada. com vários pastores, que você não ia começar do zero. Não ia começar do E zero. Você ia encontrar uma igreja É. onde você seria um dos pastores auxiliares. O rebanho estava pronto. É. E aí eu falo para você aqui, para o pastor Ari, para o Lucas, o pessoal que está nos assistindo, o que a Maranata fez na minha vida, assim, eu tenho eu falo eu nunca amei uma igreja, eu fui da Assembleia a vida inteira, 14 anos da minha vida, eu falo para a Charele, eu tô no Rio de Janeiro, não é por causa dela, não é por causa da empresa que Deus me deu, não é por causa da casa que Deus nos deu, de coisas, de bens que Deus nos deu. Eu tô aqui no Rio de Janeiro por causa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Essa igreja me amou sem me conhecer, sem saber da minha história, abraçou a minha causa e eu estou aqui hoje sempre glorificando a Deus por estar aqui junto com vocês. Glória a Deus. É uma honra, pastor. Pastorear Amém. essa igreja, estar aqui é uma bênção de Deus. Amém. Graças a Deus pelo ministério da Maranata. É, Amém. Deus é bom, Deus é bom Amém. demais. Agora, você falou que tem uma empresa. Essa empresa, ela... Me fala um pouquinho dela, até porque, de repente, tem gente aqui nos ouvindo que está precisando de uma empresa De um gente séria, help, porque, infelizmente, de um nós socorro. temos aqui nesse mercado, no Rio de Janeiro, muito bandido. Não, é sério, eu já sofri, É, tem entendeu? muito, De tem você contratar uma pessoa, pagar, e essa pessoa vai embora. Sumir com o Some com o dinheiro. seu dinheiro, não volta mais para terminar a obra. Faz só metade do Se for trabalho. para a rua perguntar, você vai ficar abismado de ver a quantidade de pessoas. Então, quando você encontra uma pessoa séria, que tem compromisso de começar um trabalho, entendeu? E terminar, isso é bom. É valor, E eu vale sou de muito. prova, porque você fez obra na minha casa. Isso. E Deus tinha me dado condição, eu fui e paguei quase que à vista. Foi. E você ainda falou assim, mas você já vai me dar tudo? Eu falei assim, você é de casa. É. Eu sei onde você mora. É mesmo. Não tem problema. Não tem como fugir. Ou seja, eu Me chamou para confiei. tomar um café com aquela mesa posta da sua mãe assim. Confiei em você como eu não confiava em ninguém, infelizmente, que trabalha nessa área de obras, né? Porque, infelizmente, o que a gente ouve, o que eu já vivi, é uma catástrofe, né? Da É, gente... a cultura carioca em si, eu estou no Rio de Janeiro, esse estado me abençoou muito, não é uma cultura muito boa em qualquer região do Brasil. É uma cultura... eu estou falando de mão de obra, né? Porque o carioca em si, ele até confia, tanto ele é bom pagador, que ele acaba adiantando. O cara chega, chora lá as pitangas dele,
E o cara vai e paga. Fala assim, não, tá bom, vou te adiantar tal, vou te adiantar. não finaliza. E adianta tudo, às vezes, o dinheiro. E o cara não volta nunca mais. Sai num feriado desse e some. Ou seja, não é o carioca que tem o problema é a mão de obra. A mão de obra que não é de que é qualidade. ruim, entendeu? Que não é confiável, infelizmente. Sim, verdade. Aí eu comecei a trabalhar com, como eu te falei no princípio aqui, a minha atuação, eu sempre fui pintor de alto padrão. Madeira, parede e verniz, E é alto mesmo, padrão. e é mesmo. Sempre fui. É a minha profissão em São Paulo, porque em São Paulo o mercado é diferente daqui do Rio. O paulista, ele só aceita uma atividade e uma obra. Você tem uma reforma. O carioca já não, ele já quer uma pessoa que faz tudo. Lá não. Você vai chegar a fazer uma reforma, você é o quê? Você é pintor? O rapaz vai te mostrar a pintura da casa. Ah, você mexe com o piso? Vai te mostrar o piso da casa. Ah, você mexe com elétrica? Vou te mostrar a elétrica. Cada um faz uma função. Cada um na sua. Cada um na sua. É o Aqui mercado. o cara tem que fazer tudo. Aí era o mercado que eu conhecia por isso lá. que não dá certo, né, mano? Continua. Era um mercado que eu conhecia em São Paulo. Aí eu cheguei aqui, tô lá na Maranata do Meia, um diácono lá chamado Ramalho me indicou um condomínio Mansões, lá na Barra da Tijuca. Aí eu fui. A mansão para pintar e tal, olhei. Parecia que tá até nos Estados Unidos, os condomínios chique e tal. Aí conversando com o proprietário, um japonês. Ele, ó, quero pintar minha casa, que eu vou vender e tal. Eu olhei e falei, ó, é X. Ele, pô, o pessoal tá me cobrando mais caro. Eu falei, não, porque eu sou recente, que eu vim de São Paulo para cá, eu faço pro senhor. Eu e mais uns 60 dias de trabalho, eu pinto sua casa. Ele, pô, então tá fechado. A gente tá saindo assim, aí na parte de dentro da casa dele, ele falou, ó, eu quero fazer também uma calçada. Uma calçada de uns 5 metros. Daqui ali. Você faz também? Eu falei, senhor, eu só faço pintura. Aí o semblante do cliente Mudou. Aí aquilo que me fez eu montar uma empresa de reforma aqui. Que eu ele falei, não opa, aceitou. ele não aceitou o trabalho. Eu perdi um serviço grande por causa de uma calçada de 3 mil reais. Aí eu falei, opa, o mercado daqui não é igual do seu, porque eu não conhecia nada de mercado aqui também. Você começa do zero. Sim. Comecei do zero com tudo. Você percebeu que tinha que solucionar Aí mais problemas do cara do que um só. eu falei, eu vou ter que solucionar todos os problemas dos clientes aqui no Rio de Janeiro. É assim que vai fazer eu alavancar. Tem que ser eletricista, pintor. Não você. Não eu. Mas você tem que trazer o cara que vai ser. Aí o Sim. que eu fiz? Aí, como na medida do momento que Deus foi me dando os clientes, eu fui captando mão de obra. Então, Hoje você tem uma equipe. Aí hoje eu tenho uma equipe mais ou menos de umas 15, 17 pessoas que prestam serviço para mim. Que ajudam. Aí quando não tem uma pintura, tem um ar-condicionado, tem laminado, tem vinil, tem marcenaria. Ah, pra você botar um vidro em tal lugar. Eu boto. Liga pro rapaz, vem aqui, bota o vidro Na lá. minha piscina, aí tu arruma o cara da piscina. Aí foi isso aí que... É assim que funciona. que Deus assim, tem nos abençoado financeiramente aqui. Amém. Trabalhando bastante, Glória graças a Deus. Quer dizer que nada a ver com aquele passado sombrio. Nada a ver do passado Graças sombrio. a Deus. Glória a Deus. Deus mudou a nossa sorte, Lucas. Deus mudou a nossa Amém. sorte. Amém. Que alegria. E hoje atualmente você está no MEA. Estou no Meia, Tá auxiliando ajudando o pastor Davi Pereira, Davi Pereira. Pastor Alexandre. pastor Alexandre Mendes. Isso. Estou lá. Tá lá no MEA. Estou lá no Meia dando uma aula. Dei uma sossegada de pregar na Maranata, estou mais local lá, dando EBD, pregando de vez em quando. Glória a Deus. Fazendo uns gabinetes, estamos lá, ajudando Mas lá o você rebanho também do está Senhor. estudando hoje. Você está fazendo a faculdade. Você lembra que você Estou falou fazendo que a você faculdade. tinha Eu tinha que ir para opinado lá. primeiro pelo seminário. Inclusive, eu quero até pedir perdão para a pastora Claudete e pastor Paulo, que devido à demanda do trabalho foi tão grande que eu tranquei minha faculdade 3 períodos. Vou voltar agora, mês de março. Quer dizer que deu certo a empresa. Deu certo a empresa. Graças a Deus. Deu certo a empresa. Compramos nosso apartamento. Olha Glória aí. a Deus. Deus abençoa a Pô, gente. cara. Estamos agora no apartamento próprio. Compramos um apartamento próprio. Olha aí, como que Jesus Trabalhando. é bom. Aí hoje eu falo, ela plantou no escuro, hoje tá colhendo os frutos. Esse Deus é bom demais. Deus é Amém. bom demais. Deus é bom demais. Glória a Prometeu e Deus. cumpriu. Prometeu e Amém. cumpriu. Glória a Deus. E proveu todos os meios. Proveu. É verdade que houve um momento de deserto. Não, muito. Mas é aquele negócio, né? No deserto tem maná, no deserto Verdade. tem coluna de fogo, Verdade. no deserto tem água brotando da pedra, da rocha. É. A situação é complicada. Deserto, mas tem uma ação de Deus. Amém. De Deus. Suprimento De do Deus, Senhor. de Deus. Falo, ia faltar no dia seguinte, mas Deus mandava. Nunca faltou, assim, faltou. Sempre É tinha como disse Era o maná salmista mesmo. Davi: fui jovem, fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi Glória a Deus. Nunca vi um justo mendigar um o pão. justo mendigar o pão. Aleluia. Isso é maravilhoso, não é? Então, aqui no Rio de Janeiro, Deus me deu uma igreja linda para auxiliar no pastorado. Deus me deu a família que é a Maranata. Deus me deu a minha esposa. Deus me deu minha filha.
eu só tenho que glorificar a Deus. Então, pelo Rio de que Deus Janeiro foi tem. só bênção para você. Foi bênção na minha vida. O Jesus me abençoou muito. Esse Jesus aí foi cariocado. Cariocada. Glória a Deus. Que Glória a alegria Deus. poder receber Amém. vocês aqui para compartilhar com a gente Glória a Deus. esse testemunho bonito, lindo Amém. da vida de vocês. Verdade. Lucas. Não, é isso. Eu acho que a vida de vocês mostra o caminho do discipulado no início de vocês. Mesmo separados, sem se conhecer, os dois passaram por um caminho de discipulado, que foi a base de tudo, né? Onde você entendeu a Bíblia, que você dizia que não entendia, entendeu. Você pulou algumas etapas, vamos dizer assim, né? Já entrou direto para a pregação e tal, mas era o teu chamado, Deus chamou você não era o cara da frente, né? Você teve líder, você teve mestre. Teve mestre, me ensinaram. Isso faz toda a diferença. E aí, quando chega na hora que vocês se casam, passa o perrengue, o aperto, mas Deus vai se mostrando fiel Amém. a tudo aquilo que vocês plantaram, né? Glória a Deus. Amém. Isso é caminho de gente crente, né? Glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É o caminho. Vai ter aflição, cara. Não vou te livrar do verdade. mundo, não, mas eu vou acompanhar você. Vou ficar perto. Eu vou ficar contigo. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena passar os processos no Evangelho, que o final... Eu sempre gosto daquele texto que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém. Eu Amém. quero acabar Glória os a meus Deus. dias no Evangelho Amém. Com melhor certeza. do que eu comecei. Com Com certeza. alegria no Jesus. coração e na alma e pregando Jesus e falando do Evangelho e do amor de Jesus. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que deve ter gente precisando. Como é que eu faço para contratar os serviços da tua empresa? Tem um site? Opa! Instagram. Tem Tem um Instagram, Iacobos. Iacobos é a transliteração da palavra Tiago no grego. Iacobos. Iacobos Pinturas e Reformas. Caramba, tu arrumou um nome tão difícil. É Tiago no grego. Pá, mas... Pô, mas peraí, mas ninguém... Nem todo mundo sabe grego. Bala, só letra aí. Iacobos é Iakobos. Iacobos. Iacobos. Pinturas e Reformas. Não, o Tá lá bom no é Instagram. que na hora que você digitar, você vai achar. E só tem eu lá. Só tem... É, com esse nome é único. Jacob Pintura. E Lá na reformas, Grécia é capaz de encontrar mais. Aí lá, quando você entrar lá, tem já o WhatsApp, você clica, vai direto no WhatsApp aqui. Mas você costuma dar telefone assim, não? Costumo. O telefone é aberto. Eu trabalho com Então reforma. fala aí, homem. É o DDD 21 99275 7432. Amém. Se quiser repetir, é só voltar no vídeo. Bota no Google aí. Gente, muito obrigado. Nós que pelo carinho de agradecemos, vocês. pastor. Obrigado Obrigada. pelo carinho, pastor. Atender o nosso Amém. convite. Que bênção esse momento que nós vivemos aqui. Com certeza. Eu queria que você, no nome do Senhor Jesus, Amém. escutasse o texto bíblico que eles têm no coração. É o texto do Salmo 118, versículo 23, que diz assim: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Você imagina onde eles colocaram esse texto? Em um banner no dia do casamento. Dia do Ele noivado. dizendo isso para ela e ela dizendo isso para ele. Isto, Amém. Essa história. essa história... Meus irmãos, Deus foi bom comigo. Essa história é maravilhosa. Amém? Procede do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Como é bom a gente Glória a viver Deus. uma vida conduzida e dirigida pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém. Parabéns, que Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Nosso desejo, nossa oração é que os dias de vocês sejam gastos no Evangelho Amém. e, se possível, aqui na Maranata junto conosco. Em nome de Jesus. Tamo junto até o arrebatamento. Gente querida, um beijo grande para vocês. Até o próximo podcast Na Real. Deus nos abençoe. Valeu. Amém. Valeu.